Nascimento. Saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. Guarani e Vila Nova. Apresentação: Júlio Nascimento. São 9h02. Um grande e forte abraço para você ligado na CBN Campinas. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. Tem a 29ª rodada em Goiânia. É o Bugre em ação nesta noite às 9h30 contra o Vila Nova. Partida que pode fazer com que o Guarani saia finalmente da zona de rebaixamento. Uma longa espera do torcedor para que isso aconteça e vamos transmitir aqui na CBN. Vamos então girar a nossa equipe com os primeiros destaques desta terça-feira. A começar com o destaque do Bugre. Ele está chegando com tudo da partida de daqui a pouco em Goiânia. Um abraço, boa noite pra você, Léo Toninho. Guarani. Tudo bem, Julião? Um grande abraço a você, um abraço especial ao 20 CBN, é isso mesmo. Um Guarani que vem pra uma briga de 6 pontos, né? Um jogo importantíssimo, os dois times na zona de rebaixamento e o Guarani que venceu em casa e convenceu 3-0 diante da equipe do Sampaio Correia. Foco total, somar pontos fora de casa, jogo praticamente decisivo. O Guarani que é atual 18º colocado tem 29 pontos ganhos, apenas 2 do primeiro time que sai da zona de rebaixamento. Pro Pegas daqui a pouquinho, o técnico Mozart não tem desfalques aí por suspensão e a ideia é que realmente mantenha o mesmo time. Time já escalado até com a novidade do último jogo. Júlio César jogando pelo canto direito, aquela ideia com 3 zagueiros, vai pra cima do Vila tentando 3 pontos na competição. Muito bem, esse time do Vila também numa situação muito próxima do Guarani, né, Léo Toninho? Vila Nova. Um pontinho aí de diferença, né? O Vila Nova, que é o atual 19º, tem 28 pontos ganhos, perdeu do Grêmio 2-1 fora de casa, joga em casa, diretoria fez promoção, tem pressão, tem apoio do torcedor, promessa aí de bom número aí pelos lados do Vila Nova para apoiar a equipe, tentar aí voltar a vencer na competição. Vinha de 9 jogos sem derrota, acabou voltando aí para a zona de rebaixamento. O técnico Alan Al acabou tendo, né, alguns retornos, entre eles o meia, o Wagner, cumpriu suspensão e já foi confirmado na equipe titular. Muito bem, quem transmite o jogo aqui na CBN, daqui a pouco tem Vila Nova e Guarani, diretamente de Goiânia. É ele, Carlos Cabela. Tudo bem, Cabelinha? Boa noite pra você. Boa noite pra você também, Júlio. Boa noite ao Toninho, ao Carlão, a todos que nos acompanham em todas as plataformas digitais, também no FM 99 no FM. Um grande jogo essa noite. É decisão e pras duas equipes. Tomara que o Bugrão saia melhor. Para analisar tudo no futebol, CBN. Estou anunciando ele, Carlos Eduardo de Freitas. Boa noite para você, Carlão. Um abraço. Qual é o seu destaque? Um abraço, Júlio. Boa noite para você. Boa noite ao ouvinte da Rádio CBN. Destaque para esta decisão. Mais um Vila Nova e Guarani. Guarani e Vila Nova decisivo, né? Nós podemos lembrar vários aqui. Um que o Neto invadiu o campo. O Guarani conseguiu a classificação, perdeu no tapetão. Em Credense criou Alter Couto. Depois tivemos em 2007 Túlio fazendo gol, eliminando o Guarani da sequência da Série C. Ano passado um jogo cheio de polêmica também, atrapalhando a vida do Guarani rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje mais uma decisão. O Guarani vai enfrentar uma atmosfera toda ela contrária, porém o time já deu respostas positivas, mesmo jogando em território inimigo, em território adversário, e quem sabe hoje o Guarani possa voltar de Goiânia, pelo menos com um pontinho na bagagem, o que seria importante. Os 3 pontos, então, fundamentais. Estes são os destaques. Estarei acompanhando aqui também Libertadores da América. Tem uma decisão hoje à noite. Lá em São Paulo, Allianz Parque, o Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo 1-0 pro Furacão. Estarei aqui acompanhando tudo dessa partida, informando, claro, durante o jogo do Guarani contra o Vila Nova. Aqui na CBN, os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi. Já a gente volta para falar mais sobre essa partida. Como disse o Cabela, uma final pro Guarani na Série B.
Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Guarani, Vila Nova. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Orlando Silva, no 6565 eu vou votar. 6565 eu vou votar. Pro meu Brasil voltar, Orlando e Lula lá. Pro meu Brasil voltar, Orlando e Lula lá. Vote Orlando Silva, deputado federal 6565. Propaganda eleitoral gratuita. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país e estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Fala, presidente Lula! Meus amigos e minhas amigas, nos 8 anos que eu governei o Brasil, o salário mínimo sempre subiu acima da inflação. Não foi mágica, foi compromisso. Quando você valoriza o salário, a pessoa compra mais e a economia gira. Cresce as vendas, o emprego e a renda. É bom para todo mundo. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor. Salário forte e inflação baixa só com Lula presidente. O Brasil da esperança. PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante Pro. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vote nos candidatos do PSC. Bauru e região precisam de representante. Eu sou Lúcia Rosim, candidata a deputada estadual. Vote 20021. A Covid mostrou que a saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Dr. Elton, deputado estadual 20012. Mais saúde, educação, políticas sociais e em defesa da família. Vote Pastor Anistaldo 20147. Me dá poder de filho. Sou Marcela Guiar, já fui vereador, deputado federal e agora sou candidato a deputado estadual. Vote 20.000. Vote PSC. Vote 20. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Federação Brasil da Esperança. Ana Perugini, deputada estadual 13121. Sou Barba, deputado estadual 13110. São Paulo merece mais. Vote 13456. Sou Dr. Jorge do Carmo, deputado estadual 13800. Suplicy 13113. Emídio estadual 13131. Vote Enietato 13114. Janete Pietá 13877. Luiz Cláudio Marcolino 13310. Vote 13. Vote. Ejaculação precoce, impotência sexual está afetando a sua vida 2? A Clínica UpMen, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 251 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade
qualidade que devolvem a sua autoestima e melhora a sua performance. 0800 251 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Marcos Pontes foi o único astronauta brasileiro a ir para o espaço. Orgulho nacional. E a pedidos do comandante, Marcos foi quem entrou primeiro na estação espacial. Escuta a história. Peguei a bandeira do Brasil, fiquei esperando minha vez. Ele olhou e falou assim, você vai na frente, porque não é você que está entrando, Marcos. É uma bandeira, é um país, é uma nação. Foi por isso que eu entrei primeiro na estação espacial com a bandeira do Brasil. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo. 222. Coligação São Paulo Pode Mais. Republicanos, PSD, PL, PTB, PSC, PMN. Suplentes, professor Alberto Cirlange Maganhato. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Futebol, vamos beber. Guarani, Vila Nova. Apresentação, Júlio Nascimento. São 9h12, estamos de volta com pré-jogo, enquanto a bola não rola para Vila Nova e Guarani já. Às 9h30 a bola vai rolar e você, claro, pode participar pelo nosso WhatsApp também, 99186-9070, para você que está fora da região metropolitana de Campinas, código de área 19. Hoje, partida importante pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É o jogo que abre essa rodada e por isso o Guarani vencendo, fica pelo menos nos próximos dias fora da zona de rebaixamento e aí dá uma olhada também nos outros confrontos. Antes de seguir aqui com as informações do Guarani, até passando pela rodada, amanhã tem Ponte Preta Esporte às 7h da noite. O Sampaio Corrêa joga contra o Novo Horizontino. São 2 times aí em posição intermediária. Tem Criciúma e Bahia, Cruzeiro e Operário. Olho nesse jogo, porque o Operário hoje é o 17º com 30. É o time que está à frente do Guarani, pega o Cruzeiro no Mineirão na quinta-feira. O Náutico tá na briga, o Náutico é o último colocado, joga contra o Brusque, 15º. Outro jogo para o Guarani ficar de olho. Tem Ituano e Tombense, o Ituano subindo na tabela, Tombense também na primeira página. CSA e CRB, hein? Tem clássico em Maceió. O CSA é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 31 pontos. O CRB disparou. Tá lá em 7º colocado, tá na 7ª colocação com 39 pontos. Então, pro Guarani, interessante que o CRB vença esse jogo. Londrina e Chapecoense também na cola. E no domingão, fechando a rodada, Grêmio e Vasco. Renato Gaúcho contra Jorginho Campos, os novos treinadores de Grêmio e Vasco, respectivamente. Então, uma rodada que pode ser, pelos confrontos, bastante favorável para o Guarani em caso de vitória hoje contra a equipe do Vila Nova. E tem um detalhe, né, Léo Toninho? Hoje a equipe de arbitragem tem uma integrante que no ano passado foi bem polêmica no jogo do Guarani, né? É a dona Mayra Mastella Moreira, né? O detalhe é que o ano passado o Vila Nova fez 2-0, o Guarani empatou o jogo, o gol do Lucão que foi anulado de forma irregular, mas desde o começo do jogo com problemas no VAR, né? E para muitos foi um dos jogos, né, que acabaram fazendo aí o Guarani não brigando mais pelo acesso, ou realmente não conseguindo acesso propriamente dito. Teve algumas derrotas em casa que também foram meio assim complicadas pro Guarani, mas realmente tem esse quadro, né, esse cenário um pouco a mais que talvez pela sorte, né, da Auxiliar contra o Guarani, ainda no jogo fora de casa também, mais ou menos no mesmo cenário. A gente espera que talvez o Guarani consiga um resultado mais importante, principalmente porque agora, diferente do ano passado, os 2 times, né, lá na parte de cima, agora os 2 times na parte de baixo. Ô Carlão, você acha que a Auxiliar entra, de certa forma, pressionada por tudo que aconteceu no ano passado? Ah, Júlio, ela não é robô, né? Eu até falava hoje com o Cabelo, a falta de bom senso da CBF, da comissão de arbitragem. Você coloca as duas partes em maus lençóis. Primeiro a assistente e depois o próprio Guarani, né? Que foi o principal envolvido. Muita gente, o Léo foi feliz aí, muita gente coloca o não acesso neste jogo, em que o Guarani poderia ter conquistado a vitória, e isso não aconteceu. Empatou, né? O Lud que fez gol, tal, empatou. Foi 2-2, o Guarani tinha a chance da vitória. E fatalmente com a vitória, não sei se conseguiria o acesso, mas ele entraria contra o Botafogo ou contra o Goiás, né? Teve Goiás e Botafogo, numa situação melhor.
Talvez mesmo perdendo para o Goiás, ele chegaria no Rio de Janeiro dependendo das próprias forças para subir. Perdeu por confiança no brinco, no virada também, que foi um jogo bem complicado, mas em meio ao campeonato. Naquela fase crescente, o que atrapalhou foi esse jogo contra o Vila Nova, né? Então, se o Guarani tivesse voltado de Goiânia na ocasião com os 3 pontos, mesmo perdendo para o Goiás aqui na penúltima, que foi praticamente a eliminação, o Guarani poderia ir ao Rio de Janeiro dependendo das próprias forças. O Botafogo já era campeão, era jogo de festa, poderia voltar lá do Rio de Janeiro com acesso. Então acho que faltou bom senso aí, faltou sensibilidade aos organizadores em colocar assistente para esse jogo. Muito bem, vamos então escalar Vila Nova e Guarani. A bola rola às 9h30 aqui no Futebol CBN. Futebol do CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Eu levo sempre comigo Guarani. Alô, alô, torcedor bugrino, time escalado e confirmado pelo técnico Mozart Santos, joga com 30, Maurício Kozlinski, capitão do time, camisa 5, Ivan Alvarinho, 28, João Vitor, 34, Derlan, 7, Júlio César, 31, Leandro Vilela, 32, Rodrigo Andrade, 83, Jamerson, 21, Isaac, 10, Giovanni Augusto e 9 vai para Yuri, confirmando a equipe titular do Bugre. Maurício Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor, Derlan, Júlio César, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Jamerson, Isaac, Giovanni Augusto e Yuri. No banco de reservas, o técnico tem à disposição João Lopes, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Mike, Eduardo Persson, Richard Rios, Madson, Bruno José, Edson, Genison e Bruno Miranda. Vila Nova. Vila Nova? Alô, alô, torcedor do Vila, time escalado e confirmado pelo técnico Alan Al, que já passou pelo Guarani, em camisa de número 25, Tony, 2, Alex Silva, 5, Rafael Donato, capitão do time, 14, Matheus Mancini, 13, William Formiga, 15, Souza, 20, Jean Martim, 17, Wagner, 10, Dentinho, 19, Daniel Amorim, 11, Caio Nunes, confirmando a equipe titular do Vila, Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Matheus Mancini, William Formiga, Souza, Jean Martim, Wagner, Dentinho, Daniel Amorim, Caio. À disposição do banco, o técnico conta com Jorgemi, Railan, Alisson Cassiano, Jefferson, Mateuzinho, Arthur Rezende, Hugo Cabral, Riquelme, Ralf, Marlone, Diego Tavares e Jordan. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Leandro Pedro Boaden, auxiliar 1, Leirson Peng Martins, auxiliar 2, Mayra Mastella Moreira e no VAR o Pablo Ramon Gonçalves. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial. E agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 251 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 251 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. O comentário do jogo, já tem Vila Nova e Guarani. Sua expectativa, Carlão, para essa partida que é fundamental para o Bugre. Expectativa de uma grande partida, Júlio, mesmo sendo uma disputa na parte de baixo da classificação, mas são duas equipes que estão em ascensão. O Vila Nova, antes de enfrentar o Grêmio, vinha de uma série de 9 jogos de invencibilidade, fez um bom jogo contra o Grêmio, hein? Se não fosse a arbitragem, talvez o Vila estaria comemorando pelo menos um pontinho conquistado lá em Porto Alegre. E o Guarani também vem em franca ascensão, principalmente nos jogos dentro de casa, e foi assim na última rodada, vencendo o Sampaio Corrêa e vencendo com autoridade. No nosso caso aqui, o Guarani, o técnico Mozart mantém a equipe. Eu gosto, tenho alguns questionamentos com relação a essa equipe, principalmente no sistema defensivo com o Ivan Alvarinho.
Ora ele funciona como um terceiro zagueiro, um zagueiro pelo lado direito, em alguns momentos como um lateral. Porém, na minha visão, ele não faz bem nem uma coisa nem outra. Porém, é a opção do Mozart, é o terceiro jogo consecutivo do Alvarinho como um lateral, como um zagueiro pelo lado direito. A gente espera que ele possa render aquilo que se imagina. Fora isso, é um Guarani ideal, pelo menos na minha visão, tirando aí a ausência do Gênison, que está no banco de reservas, mas é um Guarani próximo do ideal. Mesmo sem o Gênison, o Yuri está dando conta do recado, o meio-campo com o Vilela, que fez uma grande partida contra o Sampaio Corrêa, o próprio Rodrigo Andrade, a gente não sabe a real condição do Rodrigo, mas só de ele estar jogando, creio que pode estar próximo aí do 100%, e à frente com o Isaac, Júlio César e o Yuri, o Isaac dando aquela retaguarda para o Giovani Augusto, ora o Giovani atuando como um atacante, ora como um falso 9 também, fazendo um revezamento com o Yuri, e o Isaac dando a retaguarda na armação, e o Júlio César, o cara pelas laterais. Agora o Guarani precisa ter alguns cuidados aí com o Vila Nova. Hoje tem a volta do Wagner. O Wagner é aquele canhotinho, bom de bola, Fluminense, Cruzeiro, acho que até a seleção brasileira chegou a frequentar, né? Pena que as lesões aí atrapalharam um pouco a carreira do Wagner, mas hoje já num estágio final, mas ainda corresponde lá no Vila Nova e é o pensador. Então muita atenção com Leandro Vilela e Rodrigo Andrade, que serão aí os responsáveis pela marcação. E à frente o Daniel Amorim, que é o matador. Então a jogada pelos lados do Vila Nova, ela é fundamental, com Alex Silva e com William Formiga, tudo isso para abastecer o Daniel Amorim. E na bola aérea ofensiva, mas nas bolas paradas, tem o Rafael Donato, que é um artilheiro, é um zagueiro artilheiro pelo alto, ele pega tudo. Então alguns cuidados que o Guarani deve ter. Muito cuidado nos primeiros minutos também, para não tomar esse gol, para não atrapalhar numa estratégia de partida e, claro, dar um susto aqui, um susto acolá e uma estocada aí para quem sabe marcar o gol e provocar o silêncio lá no Estádio Oba. Jogo equilibrado, sem favoritismo. Eu espero que o Guarani possa voltar pelo menos com um pontinho na bagagem, que seria muito importante nesta luta para escapar do rebaixamento. O comentário do jogo com Carlos Eduardo de Freitas. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, são 9 horas e 23 minutos, já tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 991869070. Um abraço pro William, tá dizendo que o Guarani vence hoje por 2-0, tá postando aqui numa boa partida do Giovani Augusto. Ricardo comemorando a volta do Gênison, hein? Há 4 jogos que o Gênison não era relacionado, ele hoje fica no banco, né? Exatamente, fez o processo de transição, fica à disposição. O Márcio Palestrino pelo nosso YouTube. Boa noite, CBN. Não vai ser fácil, mas tenho esperança que o Bugre vença hoje 2-0. Ó, legal, ele colocou aqui, o perfil dele é Palestrino, tem um porco, coração verde, mas hoje ele tá atento aqui ao Guarani, hein? Legal, mas estaremos também, viu, Márcio, a todos palmeirenses também, ou que estão secando o Palmeiras, estaremos envolvidos também no jogo do Palmeiras contra o Atlético, acompanhando tudo que rola no Allianz Parque. E ele escreve aqui também, ó, vai Cabela, você é pé quente. Vai gritar gol do Bugrão aí, prepare-se. Opa, deixa comigo. Tá, o Cabela já tá com a garganta aquecida aqui, preparado para narrar muitos gols hoje. Mais ou menos uns 3 em cada tempo. Um abraço aqui também pro Jean, também pelo YouTube Esporte CBN Campinas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, acompanhe a nossa programação. Tá apostando num jogo dificílimo do Guarani hoje contra a equipe do Vila Nova. Então vamos fazer aqui a nossa transição, passar a jornada para Carlos Cabela, que na sequência assume todas as emoções do jogo do Guarani contra o Vila Nova. É o jogo que abre a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui para frente, cada rodada, uma nova emoção, jogos decisivos, mudança na tabela e, é claro, o torcedor na expectativa de ver o seu time do coração cada vez melhor dentro do campeonato. Vem aí, Carlos Cabela e tudo de Vila Nova e Guarani. Guarani e Vila Nova. Carlos Cabela.
Opa, deixa comigo, a bola vai rolar daqui a pouquinho para Guarani e Vila Nova. Vila Nova e Guarani, que festa no Oba, que festa lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba. Gente, o torcedor do Vila Nova tá fazendo uma festa, tem show de pirotecnia, a galera com a lanterninha do celular, o estádio tá apagado, para você ter uma ideia. Vai se acendendo neste momento, com muita fumaça vermelha, o torcedor com as bandeiras, enfim. Que festa, hein, Léo Toninho? Caldeirão, né? Uma pressão aí pro Guarani, que não vence um jogo fora de casa desde o dia 12 de junho, quando bateu o Novo Horizontino por 2-1 na 12ª rodada. Desde então, foram 7 jogos fora de Campinas, com 4 derrotas e 3 empates, como você mesmo comentou. A diretoria, né, do Vila Nova fez uma promoção, a torcida comprou a ideia. Tem fumaça, tem fogos, tem luzes, um caldeirão, mais um desafio, mais uma pedrinha aí na trajetória do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro na noite de hoje. Execução do hino nacional brasileiro neste momento no estádio Oba, lá em Goiânia. Vamos acompanhar. Tá aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro. Daqui a pouquinho a bola rola, hein, Carlão? Toda essa festa pro Vila Nova. De repente, o início do Guarani surpreendente pode reverter tudo isso em pressão pro Vila Nova. Cabelo, e nós conversávamos hoje à tarde, né, no CBN Esportes, que o Guarani teve 2 testes, né, nas últimas rodadas, 2 testes parecidos, né, eu falo em termos de atmosfera. Contra a Ponte, no Moisés, com 16 mil pessoas, e São Januário contra o Vasco. Tudo bem, os resultados não vieram, mas o comportamento do Guarani, a maneira como o Guarani jogou, foi satisfatória. Contra a Ponte foi satisfatório, contra o Vasco também foi satisfatório. Então os jogadores já estão cascudos com relação a esse tipo de situação. É segurar os primeiros minutos, não pode tomar gol, dar um sustinho para acalmar aí o pessoal do Vila. Muito bem, as equipes vão se acertando o gramado. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também a bola rola no Allianz Parque, em Júlio Nascimento. Exatamente, Cabela. E aqui as câmeras já flagraram alguns ídolos do Palmeiras presentes. São Marcos estava presente, herói da Libertadores de 99. Muitos ídolos palmeirenses no Allianz Parque presentes para dar um incentivo para o Verdão, que está em desvantagem. 1-0 o primeiro jogo para o Furacão, que hoje joga pelo empate. Estamos acompanhando, Cabela. Legal, todas as informações e detalhes também desse jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense pela Libertadores da América. Você fica sabendo tudo aqui na transmissão da CBN Campinas. Tudo pronto ali, os jogadores vão se ajustando no gramado. A arbitragem vai tomando posicionamento ali. A gente falava da arbitragem, Carlão, mas o tempo passou, já, a auxiliar já deve ter feito muitos jogos depois daquele jogo que aconteceu o problema. Tudo bem que ela deve puxar pela memória, claro que ela tem a memória, aquela noite fatídica, né? Mas convenhamos, né? O tempo passou muito, mas a experiência manda, né? Não, passou. Eu acho que isso a gente, ela tem que saber tirar isso aí de letra, né? Mas é aquela coisa, se ela tocar bem o trabalho, a gente torce para que ela possa, né, fazer um bom trabalho hoje, não ter interferência no resultado. Tudo isso é esquecido. Agora, se tiver um errinho, vai ter. Vai ter. Pois é. Mas vamos torcer para que ela possa fazer um bom trabalho e aí sim espantar de vez aquele fantasma do ano passado. Muito bem, as duas equipes conversam ali, cada um no seu campo, aquela última conversa, aquela rodinha para aquele bate-papo final pro jogo, e a bola vai rolar. Você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Aliás, amanhã tem mais futebol, hein? Amanhã, 7 da noite, tem a Ponte Preta recebendo o Sport no Moisés Lucarelli. A narração é de Roger Williams aqui na CBN Campinas. Amanhã, 7 da noite, hein? Feriadão de 7 de setembro, a bola vai rolar. Você vai acompanhar aqui na CBN Campinas mais um jogão do futebol do Campeonato Brasileiro.
Quase tudo pronto. Os jogadores do Guarani já vão se ajeitando em campo ali. O pessoal do Vila Nova não para de conversar, hein, ô Léo Toninho? E agora tem aquele 1 minutinho, né, de silêncio ali, mas o fato é que a festa foi muito grande. O detalhe, né, a festa é grande, mas os torcedores marcam presença mais atrás dos gols, né? Parte central sim tem bastante gente, mas a gente vê alguns espaços um pouco no esquerdo, né, do rádio do ouvinte CBN. Mas de forma geral, tem realmente bastante público, fizeram bastante festa e a união dos dois times na rodinha, cobrando bastante. A pelada vai começar, viu, Cabela? Tudo pronto. Apita o árbitro. A bola tá rolando aqui no futebol CBN Campinas. Guarani e Vila Nova. Futebol, vamos CBN. Desce o Vila Nova para o campo de ataque na primeira investida ali pelo lado direito com o Dentinho. Ele vai na linha de fundo, chega por baixo, rasgando no bico da bola. O Vilela bota para fora. Em arremesso manual que favorece a equipe do Vila. Comecinho de jogo em Goiânia. Guarani e Vila Nova. É jogo de decisão contra o rebaixamento. Arremesso manual cobrado bem, bola para grande área. O Vila no ataque, cruzamento feito. Sobe de cabeça para botar para fora. Tem desvio da zaga do Bugre. Vai para fora, bola em escanteio que favorece a equipe do Vila Nova. Com 40 segundos, Léo Toninho. É impressionando, né? Saiu ali o camisa número 5, Rafael Donato. Já teve um desvio bem aonde a torcida faz a pressão. Canto direito. Se prepara mais uma vez a equipe do Vila. Com pressão e tudo, comecinho do primeiro tempo em busca do primeiro gol. Exatamente atrás do gol do Kozlinski. Cruzamento na área. Sobe a zaga do Bugre para fazer o corte e bota a bola para fora. Emanuel que favorece o Vila mais uma vez ali pela direita. Passamos o primeiro minuto de bola rolando desse primeiro tempo. Vai foi o arremesso manual novamente, toma distância. E vai se ajeitando ali, ó, Alex Silva. Toma distância para fazer a cobrança com as mãos. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro. Autoriza a cobrança, correu para a bola. Levantamento lá dentro da grande área. Pipocou lá pelo meio. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Yuri. De cabeça toca na bola. Vem Guarani no contragolpe lá pela direita. Vem carregando com o Júlio César. Tem marcação para cima dele para fazer a roubada. Chegava ali o Donato para fazer o corte para sair jogando para a equipe do Vila. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Vila Nova. Já começa a se enroscar. O Formiga ficou nervoso ali, foi para cima do jogador da equipe do Guarani. O Voaden chegou, botou a mão no peito dele e falou: para com isso, rapaz. É isso mesmo, Léo Toninho? É, e foi o Jamerson, né? Acabou chegando ali, fazendo a falta no canto esquerdo. Já começou aquela troca de elogios ali. O árbitro da partida falou: calma, pessoal. Começo do jogo, segue a bola, viu, Cabela? É, acho que vai ser um jogo quente, jogo nervoso. Daqui a pouquinho quero bater um papo com o Carlão. Vem Vila Nova para o campo de ataque pela direita. Alex Silva recebeu, dominou, recua no campo defensivo para começar de novo com o Donato. Donato despacha lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez com o Formiga. William Formiga. Esse Formiga é parente do Formiga da Ponte Preta, hein, ô Léo Toninho? Vou pesquisar. Esse é do mesmo formigueiro. Dá uma olhada lá. Vem pro ataque mais uma vez a equipe do Vila Nova ali pela direita. Bola tocada, renta lateral do campo. Chegou por ali para fazer o domínio. O Dentinho vai pra bola, tem marcação para cima dele. Rola do lado, Wagner dá um tapa na bola. Um pouquinho mais atrás com o Alex Silva. Rola a bola no sistema defensivo para sair jogando mais uma vez a equipe do Vila Nova. Houve desvio, bola para fora. Arremesso manual, não. É do Bugre. É do Bugre, bola para fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Opa! Tem informação, meu caro Júlio Nascimento. Na casinha, Palmeiras abre o placar no Allianz Parque, 3 minutos do primeiro tempo. Gustavo Scarpa vai à rede. Palmeiras 1, Atlético 0. O Palmeiras, a bola sobra pro Scarpa, livre, na marca do pênalti, perto à esquerda, fatal! Balança a rede do Atlético no toque rasteiro. Aperta o placar do Allianz Parque, explode a torcida do verde. Palmeiras. O campeão da Copa Libertadores da América já empata a disputa. Aí, Julião Scarpa, Júlio. Ele tem estrela. Gustavo Scarpa aqui da região de Hortolândia, o rei da América por enquanto, 1-0 Palmeiras, Cabela. É, e tem jogador já saindo de marca com a mão aí na cabeça, é o Júlio César, meu caro Léo Toninho. Camisa número 7, não dá mais, viu? Já vem mudança aí pelos lados do Guarani. Júlio César realmente foi uma aposta do técnico na rodada passada, né? No 3-0 diante do Sampaio Corrêa, acabou sentindo na primeira arrancada lá no canto direito, sentiu a posterior da coxa esquerda, é uma lesão que acaba ficando algumas semanas fora, mas já saiu camisa número 7. É, que coisa, hein? Esse Júlio César, a gente falava, Carlão, antes dele voltar, a gente já chegou a comentar durante a transmissão por que não era utilizado e tal. Mas ele voltava de uma contusão muscular. Jogou 2 jogos. As lesões estão atrapalhando a trajetória do Júlio nesta temporada de 2022. Não é nem de longe, não é nem sombra do que foi 2021. E muita lesão muscular, né? Ele e o Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade já teve um princípio contra o Sampaio, está em campo hoje, vamos torcer para que nada aconteça. E o Júlio César vira e mexe também, frequenta o DM em virtude de lesão muscular. Muito bem, então vamos confirmar a substituição no jogo.
Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Saiu camisa realmente número 7, Júlio César. Júlio César deixou o gramado contundindo. Entrou o 17, Bruno José. Rola a bola, mais uma vez o Guarani na saída de bola, vem para o campo de ataque, lado esquerdo com Jamerson. Jamerson ajeita a bola, perna da canhota, puxa ali pelo meio. Tenta o toque errado, recupera a equipe do Vila Nova com o Jean Martins. Já bota na bola lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando para o campo de ataque, mais uma vez o Formiga carregando a equipe do Vila, bola para a grande área, sobra ali pelo meio, a batida, Kozlinski! Chegou na entrada da área, o Daniel Amorim chegou batendo de perna canhota, foi nas mãos do Kozlinski que bota a ordem na casa do Bugre, Léo. E foi numa tabela, né? Dentro da grande área, o Formiga ali com o Daniel Amorim, camisa de número 19. Pegou a zaga do Guarani um pouco vacilando ali na marcação, foi um chute bem depois da tabela, algo de bate-pronto ali, o goleirão Kozlinski atento, ficou com ela e fez a defesa. 0-0 é o placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. 5 minutos e 50 de bola rolando deste primeiro tempo. Guarani vem para o campo de ataque. Yuri recebe no peito, domina, coloca no gramado. Chega Giovanni Augusto para fazer o domínio. Tem marcação para cima dele. O árbitro está dando o arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Lado esquerdo vai chegando o Jamerson para fazer a cobrança. Eu não sei não, mas o Giovanni Augusto acho que ganhou essa daí no grito ali, viu, Léo Tolim? Eu vi a mesma coisa, hein? Deu a impressão que bateu nele. Ele estava bem em frente ali o banco de reserva, mas aí foi uma pressão do Mozart, a pressão do Giovanni. O quarto árbitro que deu uma pipocada. Para sorte do Guarani foi um lateral ali que também não deu em nada esse lateral, viu, Cabelo? De graça, para sair jogando ali o Donato, bola recuada atrás com o Tony despacha a bola, vem pelo círculo central do gramado, responde Rodrigo Andrade pelo meio campo, toca na bola, vem tocando a equipe do Guarani com Bruno José, lá pela direita, faz a finta, botou na linha de fundo, lançamento feito forte demais, chega Matheus Mancini para fazer o corte e sai jogando para a equipe do Vila Nova. Carlão de Freitas, 6 minutos e 40, 0-0 e o jogo, Carlão. É um domínio do Vila Nova, mas já era de se esperar, nos primeiros minutos, jogando em casa, querendo impor um ritmo, já desperdiçou uma oportunidade boa, não clara, mas uma boa oportunidade com o Daniel Amorim. Aos pouquinhos o Guarani vai tentando acalmar, principalmente com os mais experientes, com o Giovanni Augusto, com o Rodrigo Andrade, o Jamerson, tentando jogar aqui pelo lado esquerdo. É uma pressão, mas uma pressão já esperada. Passamos de 7 minutos deste primeiro tempo, sai trabalhando a equipe do Vila Nova pela direita. Ali o Alex Silva rola a bola pelo meio, Donato vem no lance, fica com ela dominada na perna da canhota, rola lá pela esquerda com Mancini. Mancini já faz de domínio, levanta a cabeça, bota a bola lá pela esquerda, rente lateral do campo com ele, Formiga que devolve ali no meio do campo com o Donato para tocar de novo na bola para a equipe do Vila Nova. 7 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0. Amanhã tem Ponte Preta Esporte aqui na CBN Campinas com o Roger Williams, 7 da noite. Vem Guarani pro ataque, lançamento feito pelo meio, a bola passa pelo Giovanni Augusto, sobra de bola com Vila, sai jogando ali pelo meio, trabalha, sai de bola com Souza, ele carrega pro campo de ataque, ajeita na perna canhota, chega a marcação pra cima dele, sobra de bola com Formiga, foi programado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, sobra com Bruno José, já bota lá pela direita, chegada do Guarani do campo de ataque, rola a bola lá pelo lado direito, carregou, puxou pelo meio, preparou a batida, rola a bola, Isaac de calcanhar, deixou mais uma vez com Bruno José, preparou, bateu de longe, espalma o goleiro! Dá um tapa na bola, o Tony bota pra fora. Ia na gaveta, lá no canto direito alto do Tony. Ele dá um toquinho na bola, joga pra escanteio que favorece a equipe do Bugrão, Léo Tonin. Jogada trabalhada, né, Cabela? Venha lá do canto direito, fez uma tabela ali Dom Bruno, também do Isaac, uma batida de fora da área, ia ser um golaço do jogador do Guarani, que ficou cerca de 4 meses sem marcar o gol, acabou marcando o último gol diante da equipe do Sampaio Correia. O ataque do Guarani, que só tem 21 até agora na competição. E um destaque também para o Yuri, né, que fez o início de jogada, é uma referência dentro da área, 3 jogos, 2 gols, escanteio Guarani canto esquerdo em busca do primeiro gol. Giovanni Augusto e Jamerson na cobrança do escanteio, Jamerson foi para a bola, aperta a canhota, levantamento, desvio de cabeça, sobe a zaga do Vila Nova, sobrou pelo meio, Derlan, toca na bola, a bola tá viva lá na área, sem Mancini, para dar um bico na bola, tira o perigo lá do meio da pequena área, bola vai lá para o campo de ataque, tá sozinho,
Rodrigo Andrade. Domina, coloca no gramado, recua com Kozlinski para começar de novo. 9 minutos, primeiro tempo 0-0. Trabalha a bola, saída com Derlan. Derlan rola a bola ali na meia lua da grande área, perigosamente ali. Toca a bola o João Vitor. Rodrigo Andrade vem buscar o jogo. Sai trabalhando a equipe do Guarani. O Rodrigo Andrade bota lá pela direita, por ali. Quem trabalha é o Alvarinho. Alvarinho devolve no campo defensivo com o João Vitor. Vai buscando espaço, tocando a bola de um lado e do outro. A equipe do Guarani na saída de bola 9,5 deste primeiro tempo. Tá ali o Derlan, perna canhota, recua para começar de novo. A equipe do Bugrão vai tocando a bola 0-0. Não é de todo ruim o empate, mas a vitória é muito melhor para a equipe do Guarani nessa noite que vem para o campo de ataque. Bola espirrada, sobra lá pela direita. Mais uma vez vai trabalhando a bola lá na direita, vem para o campo de ataque. O lançamento foi feito, era para o Bruno José. Antes dele, chega a cobertura ali do Mancini, gira o corpo no bico da bola, explode o Bruno José, vai para fora em tiro de meta que favorece a equipe do Vila Nova. 0-0 é o placar do jogo. Olha lá o goleiro todo de laranja, o Tony. Ele tá alaranjado, Léo Toninho. Tá alaranjado, né? Até uma roupa, né, no goleiro bonita, dá um destaque, né? O certo é que tem que ser diferente da arbitragem, porque às vezes também o goleiro prega uma peça, né? Sim. Com a mesma roupa da arbitragem, o árbitro Pois viu, é, não pede para tirar, mas pelo menos tá interessante. Olha o Guarani na recuperação de bola, mas com falta. Você viu o toque marcando, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo, 29ª rodada. Série B do Campeonato Brasileiro, o placar CBN está assim, ó. Vila Nova. 0 pro Vila. Guarani. 0 também para o Bugrão, Júlio. 11 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque. Gustavo Scarpa marcou e já exigiu 2 grandes defesas de Bento. Segue Palmeiras 1, Atlético Paranaense 1 no agregado 1-1. Futebol Globo CBN. Batida de longe do Vila Nova, sai à esquerda do Kozlinski. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão para repor a bola. A equipe do Guarani. Você falou da camisa, da uniforme parecido com o árbitro. O Kozlinski está de amarelo. Só que está todo amarelo, né? Tá todo amarelo, realmente, né? Dá pra dar uma ajudada, né? Tudo bem que até quando a gente fala de uniforme, pelo menos as duas camisas dá pra enxergar muito bem o número, né? Porque tem camisa aí que você não consegue enxergar o número do jogador, né? Tem camisa que é complicado. Carlão, você disse aos 7 minutos que o Vila Nova tinha um pouquinho mais de domínio no jogo. Já deu uma igualada o Guarani ou o Guarani tá na frente, tá superior? Já deu uma igualada. O Bruno José já exigiu do goleiro do Vila Nova, já dá uma acalmada no ímpeto dos donos da casa. O Guarani vai trocando passes. Gosto da postura do Guarani, sabendo administrar a pressão, e quando saiu com eficácia. Toca a bola Guarani, campo defensivo, perigosamente João Vitor dá um bico nela, joga em direção ao campo de ataque. Ela passa lá pelo lado de esquerdo de ataque, direito de ataque do Guarani pelo o Giovanni Augusto, que chegava no lance ali, a bola foi para fora, mas teve o desvio. O arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani. Lá pela direita, o Ivan Alvarinho vai chegando lá para fazer a cobrança com as mãos. Tem o arremesso manual para a equipe do Guarani já cobrado. Vai buscar o jogo lá pela direita, a equipe do Guarani com o Vilela. Vilela tenta a finta, tem marcação para cima dele, o desvio é feito, bola para fora, é outro arremesso do Guarani. Mais uma vez o Alvarinho vai lá para fazer a cobrança. Tem Vilela pertinho dele ali, mais à frente tem o Bruno José. No meio tem o Rodrigo Andrade. Ele toma distância, caminha com a bola, joga lá na frente, buscava o Yuri, lançamento feito lá pela direita, sobe a zaga do Vila para fazer o corte, responde o Guarani, se mantém no campo de ataque, briga pela bola ali pelo meio. Quem chegava ali era o Giovanni Augusto. O Yuri vai para cima, faz a pressão em cima do Donato, sai o goleiro Tony a fazer a defesa e botar ordem na casa do Vila ali, Léo Toninho. Foi atento, mas o Yuri ali como elemento surpresa, né? Correndo ali praticamente ali atrás da marcação, poderia ter levado um lance de perigo ali para a equipe do Guarani. Lembrando que o Yuri em 3 jogos já marcou 2 gols, sendo aí uma das referências, né? Até então o Genison estava no departamento médico, uma contratura muscular, fez todo um trabalho de transição, fica à disposição no banco de reservas, mas também vem conquistando seu espaço aí o camisa número 9 do Bugre. 13 passados, é o primeiro tempo. Trabalha o William Formiga lá pelo lado esquerdo, já toca na bola, vem buscar o jogo o Caio Nunes, tenta fazer a finta, vai programado ali, tenta o toque na frente tem o Alvarinho que acompanha, gira, bota a bola para fora em arremesso manual. Último toque do jogador do Vila, bola para fora, arremesso manual para o Guarani lá pela direita. O Alvarinho vai lá se ajeitando para fazer a cobrança com as mãos mais uma vez. Passamos de 13 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo.
o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bota a bola no campo de ataque, Isaac com ela lá da esquerda, o Guarani chega, rola a bola em cima da linha individual do campo com o Rodrigo Andrade, fez o passe na esquerda pro Giovanni Augusto, recebeu, dominou, escapou da marcação, encostou, Donato, foi pra tabela, Isaac, Giovanni Augusto, quando devolve, chega a zaga, vem na marcação, Rodrigo Andrade, comete falta. Ele mostra a bola, mas ele acertou a bola, o tornozelo, a perna do jogador do Vila Nova e algumas partes mais ali, viu, Léo? Derrubou o jogador, né? Ali o camisa número 10 apontou a bola ali. Eu até me lembro do Rodrigo Andrade, que antes do jogo contra o Palmeiras, né? Se vocês lembram, no Campeonato Paulista, ele falava: eu não tomo nenhum cartão. Justo naquele jogo ele recebeu o vermelho. Depois disso, foi também um caminhão de cartões, ele fica algumas boas rodadas fora também, mas pelo menos dessa vez não tomou e também não tá pendurado, viu, Cabelo? Eu acho que no CBN Sport nós falamos pelo menos algumas dezenas de vezes esse ocorrido, né, Carlão? Aliás, é algo que o Rodrigo precisa corrigir, né? Já não é tão novato assim na carreira, mas é um bom jogador. Se ele corrigir este aspecto, acalmar um pouquinho na hora de dar o bote, vai ter sequência muito bacana na carreira. Gosto do estilo do Rodrigo Andrade. 14 minutos e 50, Júlio Nascimento, situação lá no Allianz Parque, Júlio. 15 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras segue pressionando. O Gustavo Scarpa marcou 1-0 no Allianz Parque, no agregado 1-1, Cabelá. Você ouviu o toque marcando 15 minutos, é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, trabalha Derlan com o João Vitor recebe lá pela direita, marcação do Vila Nova, acompanha de longe, ele rola a bola com o Alvarinho, perto da lateral do campo, tudo isso no sistema defensivo do Guarani, devolve no João Vitor, Alvarinho faz a finta, escapa da marcação, já carrega, sai de bola, tenta o toque, joga em cima do jogador do Vila Nova, dá de graça, recebe, já faz o domínio ali, o Wagner vem pela meia, recua um pouquinho mais atrás, trabalha com o Jean Martin faz o domínio, gira o corpo, bota no campo de ataque, vem pela meia, Dentinho, preparou o toque, preferiu o passe mais atrás, Wagner rolou lá na esquerda no contrapé do Formiga. Bola para fora, tentava trocar passes ali na frente da grande área, a equipe do Vila Nova, deu sorte o Guarani, a bola foi para fora, só tiro de meta, hein, Léo? Porque tocou de forma rápida, né? A torcida até aplaudiu, mas ali o camisa de número 17, né? O Wagner, ele acabou errando o passe lá no canto esquerdo, acabou pegando no contrapé ali do jogador da equipe do Vila, né? Do seu companheiro. Parece que a torcida atrás do gol deu uma murchada, viu, Cabelo? Parece que deu uma murchada. O Guarani acaba se aproveitando, né? Pela atmosfera que foi criada, pela promoção de ingresso, talvez pode ser até um ponto positivo para o Guarani ter segurado esses 16 minutinhos aí o jogo empatado. É aquilo que nós comentávamos antes de começar o jogo, né, Carlão? Porque o Vila faz festa, tudo, mas o Guarani não deixa o Vila jogar, a torcida começa a ficar apreensiva. Né? O termômetro é o time, né? O Vila não conseguiu se impor. Nos primeiros minutos criou uma oportunidade com o Daniel Amorim, mas não foi aquela oportunidade para colocar a torcida dentro de campo, né? E o Guarani, à medida que foi equilibrando as ações, deixou o jogo morno, e é interessante para o Bugre deixar o jogo nessa temperatura. Vem Vila Nova para o campo de ataque pela direita, Alex Silva chegou rascando para cima dele, Jamerson. Então bicando a bola, joga lá na galera, remessa Manuel pro Vila Nova, já cobrado pelo Alex Silva, bola recuada ali pelo meio, Dentinho chega na bola, devolve no Alex, quase que a bola saiu, quase que o Alex saiu com bola e tudo, devolve a bola mais uma vez atrás ali com o Jean Martin. É Jean Martin ou Jean Martin, meu caro Léo Toninho? Eu falaria Jean Martin. É o Jean, só o Jean toca na bola. Não vou me atrapalhar. Pronto, vai pro campo de ataque mais uma vez, a equipe do Vila lá pela esquerda, pintou cruzamento, desviou no meio do caminho, sobe de cabeça o João Vitor. Ela sobra com o Alvarinho, tenta o domínio, marcação vai pra cima, último toque do jogador do Vila. Chegava lá o Caio Nunes com o corpo, toca na bola, bola pra fora, só tiro de meta, que favorece a equipe do Bugrão, Léo Toninho. Duas chegadas, né, justamente por aquele lado, canto esquerdo, talvez seja uma aposta aí do técnico Alan Al pra pegar a saída ali do Ivan Alvarinho, né? O Guarani acabou saindo bem, conseguindo abafar ali o perigo uma vez com o João Vitor, outra hora aí com o erro do jogador da equipe do Vila. Tiro de meta sem pressa, já batido o primeiro tempo, segue empatado. 17:40 deste primeiro tempo, sai trabalhando pela esquerda com o Derlan, Jamerson já passou, ele toca ali pela intermediária com o Isaac, faz a tabelinha, devolve no Derlan, bota na frente, o lançamento foi feito, briga pela bola, o Rodrigo Andrade, bola passa pelo Isaac, vai sobrando espirrada ali pelo meio, o árbitro para e pega uma falta que favorece a equipe do Vila Nova no sistema defensivo, bem em cima ali do Jean, acaba recebendo a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Vila, Léo Toninho. Exatamente, ali o camisa de número 21 foi o Isaac, né? Parou ali o jogador do Vila, a falta já foi batida. Só um detalhe com relação ao histórico, né, das duas equipes, ao todo 27 jogos, com 9 vitórias do Guarani e 7 derrotas. Jogando fora de casa, o Bugre em 13 partidas conseguiu vencer apenas
3 vezes. Tem aí 4 derrotas e 6 empates. Lembrando que a última vitória do Guarani, né, fora de casa, foi 2-1 na 12ª rodada, diante do Novo Horizontino. Até então, de Alan Al também foi o último jogo, ele foi mandado embora. 18 minutos e 40 deste primeiro tempo. Trabalha a bola, sai com o Donato. A equipe do Vila faz com Alex Silva o passe pela direita. Já despacha para o campo de ataque do meio do caminho. Ela sobra com o Rodrigo Andrade. Domina a bola, toca do lado, curtinho com Vilela. Vilela rola, bola pela esquerda com Isaac. Escapa da marcação, bota na frente a bola. Giovanni Augusto recebeu, dominou o lado esquerdo. Ligou Jamerson, faz a finta, ficou sentado o marcador. Volta a bola, aperta a canhota, encontrou Isaac na frente da grande área. Tenta a finta, perde a bola o Isaac. Sai jogando mais uma vez a equipe do Vila Nova ali pela intermediária, campo defensivo, 19 passados este primeiro tempo. Rola a bola lá pelo lado esquerdo, vem com Caio Nunes, botando velocidade no ataque do Vila. Foi dar uma pedalada ali, quase que ele perde a bola pro Bruno José. Ele rola a bola mais atrás com Formiga. Formiga vem pela intermediária, trabalhando a bola, a equipe do Vila recua no círculo central do gramado com Jean. Domina a perna direita, rola a bola pela direita com Alex Silva. Vai tocando a bola de um lado, de outra equipe do Vila Nova, pintou cruzamento na área. Passa por todo mundo, inclusive pelo Kozlinski, pela linha de fundo e vai lá na placa de publicidade. Só tiro de meta, Léo Toninho. Muito forte, né? Ali o camisa número 2, Alex Silva, até de muito longe, tentou fazer uma certa curva ali na bola, não pegou bem na bola. O goleirão atento, inteligente, ganhou alguns segundos importantes. Tem ali o zagueirão do Guarani também já saindo ali dentro da pequena área, tiro de meta já batido. Sai jogando, toque de bola ali à frente, dentro da grande área com o João Vitor. Rola a bola com o Derlan, lado esquerdo ele trabalha a bola, saindo da equipe do Bugre. Já vem botando velocidade, agora ele não faz um break, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe. É pro Jamerson, aberto o lado esquerdo, devolve no Derlan, faz o domínio, quase que sai com bola e tudo. Toca ali com o Jamerson, o passe é curtinho, a tabela é feita, sobra de bola na roubada da equipe do Vila Nova. Dentinho, toca na bola, recua mais uma vez para começar de novo. Alex Silva lá com o Donato, apertado pelo Giovanni Augusto, ele bota para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. Pelo lado esquerdo, o Giovanni Augusto está na bola. O Jamerson está chegando para fazer a cobrança com as mãos. O camisa 83 do Guarani. O Grão está no campo de ataque ali. Você já viu o toque de 20 minutos. Tem arremesso manual cobrado Vilela. Recebeu de uma canelada a bola, mas deu certo ali. Ainda sobra de bola pelo lado esquerdo. A equipe do Guarani vai tocando. Vilela com ela. Pintou cruzamento na grande área. Desviou de cabeça. Pega o goleiro. Sobe lá em cima o Yuri para fazer o cabeceio, vai nas mãos do Tony, que bota a ordem na casa do Vila, Léo. E sempre muito perigoso, né? Ele se movimenta muito bem, se posiciona bem. Ele foi acompanhando muito bem a jogada no meio de 2 marcadores, praticamente ali na marca do pênalti. Ele acabou não batendo muito bem na bola ali de cabeça, o goleirão atento, né? No centro do gol fez ali a defesa, mas muito bem. Tem um bom posicionamento ali o Yuri, camisa número 9. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos passados é o primeiro tempo de jogo. Estádio Oba, em Goiânia. O placar CBN está assim, ó. Vila Nova. 0 pro Vila. Guarani. 0 para o Bugrão. Central da bola, Júlio Nascimento. Allianz Parque, semifinal da Libertadores da América. Vamos chegando a 22 minutos. O Palmeiras está vencendo 1-0. Gol marcado pelo Gustavo Scarpa. No agregado, 1-1 contra o Furacão. Futebol Globo CBN. Recuperação de bola da equipe do Vila com Alex Silva. Toca a bola pelo círculo central do gramado. Trabalha por ali com Wagner. Já despacha ali pela intermediária. Mais uma vez a chegada de bola por ali é com Souza. Souza faz o giro, recua com Jean. Jean domina na perna direita, levanta a cabeça. Vai tocando a bola a equipe do Vila no campo de ataque. De um lado, do outro, rola a bola. Souza mais uma vez com ela, Jean. Jean recua no Formiga. Guarani todo fechadinho, Carlão. Guarani tá conseguindo se fechar, que não tá sobrando espaço pro Vila Nova chegar da intermediária pra área. Aliás, é um jogo de meio campo, né? As duas equipes não conseguem chegar. O Vila Nova pior ainda porque tem a iniciativa, né? Tem um volume. Olha o Vila aí. Vila Nova, cruzamento na área. Chega Derlan para fazer o corte e pode completar, Carol. E as duas defesas bem posicionadas, né? Começar pelo meio campo. O Guarani não deixa o Vila chegar, fica tocando a bola lateralmente. O Guarani tenta no contragolpe ou na bola aérea para acionar o Yuri. Vem Bugrão com o Isaac, deixou de calcanhar, Giovanni Augusto, rolou pelo lado esquerdo, Bruno José, ajeita a perna direita, devolve Giovanni Augusto, Bruno José novamente lá na ponta esquerda, ameaçou o cruzamento, encontrou o Jamerson, vai carregando a bola, Bruno José de novo com ela, Jamerson dominou, marcação encostou, rolou com Giovanni Augusto pela meia esquerda, deixou curtinho com Vilela, Vilela toca na bola, mais uma vez com Jamerson, vai pintar o cruzamento, vem bola na grande área, sobe o zagueiro para fazer o corte, bola subiu, desceu, a bola sobra com a equipe do Guarani mais uma vez, Giovanni Augusto de frente pro gol, a batida, pega o goleiro!
Tony, para fazer a defesa, salva a equipe do Vila Nova. Valeu, Tony. E pegou o rebote ali, o Isaac viu muito bem, pediu a jogada ali, o camisa número 10, é o que se espera dele. Batida de fora da área, o goleirão Tony bem atento, bem posicionado, a bola ia fazendo ali uma curva, ele fez o básico, encaixou, ficou com ela, mas grande chute do camisa 10, Bugrino. Desce o Vila Nova, descia, porque o Jamerson toma a frente e pega a bola. Dá um bicão, joga pro campo de ataque, lançamento foi feito para ninguém do Guarani, só tem o Donato ali. Para botar ordem na casa do Vila, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. 23 minutos e 50 deste primeiro tempo. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Vila pela direita com Alex Silva. Chega no campo de ataque, rola ali para intermediária com Jean. Jean devolve no Alex Silva. Bota lá no campo defensivo com o Donato. Donato recebe, rola a bola do lado com Mancini. Mancini já faz o domínio na perna canhota. Puxa ali pelo círculo central do gramado. Busca o espaço para fazer o passe para alguém, para o Donato. O Donato recebe. Devolve a bola pela direita com o Alex Silva. Vai tocando a bola, vai procurando espaço. Lentamente tentando chegar no campo de ataque. Bola enfiada lá no meio da grande área para a chegada do Daniel Amorim. Estica demais o lance, o corte é feito pelo Derlan, bola para fora é manual. Já cobrado, rapidamente fica com a bola o Dentinho. Ajeitou na perna canhota, bateu para a área. Sobra das mãos do Kozlinski. Bola perigosa e venenosa ali que veio quicando ali na área, hein, Léo Toninho? É um cruzamento ali do canto direito, né? A bola acabou pingando na frente do Wagner, né? O goleirão ainda ficou atento, esperando ali a conclusão do lance. Aí acabou ficando ali fazendo, né? Fez o encaixe, melhor dizendo, parece que sentiu ali a virilha esquerda. Jogo parado, praticamente aí metade do primeiro tempo, jogo ainda empatado. Sente ali o goleirão do Guarani, aquela paradinha técnica, os dois técnicos já chamam ali os jogadores, trocam aquela ideia. Jogo parado, posse de bola para o Guarani. Vamos chegando a 25 minutos, o Toque CBN tá marcando 25 minutos deste primeiro tempo. Júlio Nascimento, situação de momento lá no Allianz Parque. 25 minutos e 30 segundos no Allianz Parque, primeiro tempo, Gustavo Scarpa foi à rede. Palmeiras vai vencendo 1-0 e só dá Verdão no jogo, no agregado 1-1 contra o Furacão, Cabela. Carlão de Freitas, 25 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O Vila tenta chegar, mas não consegue. Agora ele tá se defendendo bem, né, Carlão? Tá defendendo bem, muito bem compactado ali atrás. O Leandro Vilela e o Rodrigo Andrade protegendo bem o sistema defensivo. A dupla de defesa também tendo um bom comportamento. O Vila não consegue chegar. Teve uma finalização com um pouco mais de perigo, que foi com o Daniel Amorim, mas o Kozlinski fez uma boa defesa. E quando sai, o Guarani tá saindo bem. Se não consegue encaixar o contragolpe, não consegue pegar a defesa do Vila Nova aberta, mas pelo menos está chutando de longa distância. Foi assim com o Bruno José, foi assim com o Giovanni Augusto. Vamos chegando a 26 minutos deste primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo. Tem arremesso manual. Alvarinho na cobrança, joga ali pro Bruno José, que desvia de cabeça. O Yuri vem buscar o jogo, a bola vai para fora. O último toque do jogador do Guarani. Tem arremesso manual para o Vila. Já cobrado, Souza recebe, domina, recua. Começa com Formiga, Formiga rola a bola com o Jean pelo círculo central do gramado. Já levanta a cabeça, vem carregando a equipe vermelha e branca para o campo de ataque ali pela direita com o Alex Silva. Recebe o camisa número 2, levantou a cabeça, brecou, olhou, buscou alguém pro passe. Tem jogador caído ainda, hein? Tem jogador que tá sentindo, a bola foi tocada para fora. O Voaden manda parar o jogo ali. A bola estava murcha, seria isso, Léo Toninho? Deu a impressão, viu? Ali pelo domínio do Voaden dá pra ver que ele não joga bola, viu, Cabelo? Porque ele foi com uma perninha ali, um joelhinho, parecia o meu joelhinho. Pois é, rapaz. Aquela pisada na grama, falei, vai, cuidado com a contusão aí, professor. Cuidado aí, professor. Sei bem como apita o jogo, já tá bom demais. Chega, né? Que beleza. Ô, Carlão, Júlio César, que saiu no comecinho do jogo, deu lugar aí ao Bruno José. Mexeu em alguma coisa o Guarani ou não? Entrou bem até o Bruno José, tá movimentando bem. Praticamente começou o jogo, né, o Bruno José. O Júlio deu aquela arrancada inicial e depois sentiu. E o Bruno José jogando ali pelo lado direito, fazendo bem a recomposição, batendo com o Formiga, né? Até aqui, taticamente, vai cumprindo bem a função. Donato pra cima do Giovanni Augusto na roubada de bola, já faz a ligação com o Dentinho, bota velocidade, vem com o Daniel Amorim pro campo de ataque, a equipe do Vila Nova pela direita, ele vem carregando a bola, tem marcação pra cima dele, encostou o Jamerson, ele rola pelo meio, chega ali a marcação da equipe do Guarani cometendo falta, uma falta perigosa agora ali do Rodrigo Andrade, a 2 passos da grande área, do lado direito ali do pico da grande área. Vai levar um perigo tremendo ali pro Kozlinski, hein, Léo Toninho? E era tudo que o camisa 10 queria, né? Faltou um pouco de inteligência. Já chegou esbarrando, já chegou tropeçando ali no jogador. Se ele só cerca, o jogador possivelmente ia voltar a bola, ia recuar, né? A jogada ali no caminho pelo lado direito.
acabou sendo marcada ali uma falta, fez uma falta ali o Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, o Kozlinski ajeita ali a barreira, falta importante, perigosa. Wagner também, que bate bem na bola, se prepara ali para a cobrança. Exatamente, tem o Wagner, tem o Souza e tem o Caio Nunes. Os três estão ali numa conferência para a cobrança da falta. Kozlinski preocupado, 3 homens na barragem humana. É bom momento para a equipe do Vila Nova, 28 minutos, é o primeiro tempo, 0-0. Wagner na cobrança, Kozlinski. Foi lá em cima para fazer a defesa lá no segundo pau. Léo Tonin. Foi muito bem, leu muito bem ali a jogada, até deu um sorrisinho ali maroto. Esperava que seria ali um chute direto, né? Até porque 3 homens na barreira, o Wagner batendo de canhota. Acabou cruzando ali pra trave lá próximo ali o Kozlinski. Ele acabou ficando com ela, encaixou, segurou alguns segundos, atento e bem na partida do goleirão do Guarani. 28 minutos e 40. Toca a bola no Guarani no campo defensivo ali na frente da grande área com o João Vitor. Já rola lá pela direita para a chegada do Bruno José. Ligação ali com o Rodrigo Andrade, tem marcação para cima dele. Chega rasgando o Mancini, dá um bico na bola, bota para fora do campo. É Manuel que favorece a equipe do Bugrão lá pela direita. E o Alvarinho tá chegando lá para a cobrança. Gandula jogou a bola longe dele. Ele deu uma reclamada ali, mas correu lá, pegou a bola, vai para a cobrança. Alvarinho já faz o arremesso, joga no campo de ataque, dá de graça para a equipe do Vila, que faz o quarto e bota para fora do campo. Um pouquinho mais à frente. Corre lá, Alvarinho. Pode ir lá, Alvarinho. Vai lá, Alvarinho. Isso aí, daí. Aí onde você apontou, pode cobrar. Vai lá, tem arremesso manual para a equipe do Guarani. Vai, Bugrão! Arremesso cobrado, bola tocada ali para a chegada do... Era para a chegada do Giovanni Augusto. Ele perde a bola, recupera a equipe do Vila. Já sai jogando lá pela esquerda com o Caio Nunes. Ele vem fazendo a fila ali, bota na frente, o lançamento é lá na ponta, canhota. Preparou o cruzamento, rasteiro, chega por parte, João Vitor. Faz o corte e bota a bola para fora. O arremesso é manual que favorece a equipe do Vila Nova. Já cobrado, bola jogada em cima do jogador do Guarani, vai para fora de novo. Outro manual já cobrado rapidamente. Tem a marcação do Giovanni Augusto que vai para cima. Quem fica com ela é o Caio Nunes, recuou com formiga, vai botando lá atrás. Mancini chega, dá um bico na bola, devolve no campo de ataque da equipe do Vila. Quem sobe de cabeça ali pela intermediária para fazer o corte era o Bruno José, que estava ali na frente da grande área. Sobe a bola, desce, vai para fora, é outro manual. E favorece a equipe do Vila Nova, dessa vez é pela direita. Já chegou o Alex Silva para fazer a cobrança com as mãos. Coloca a bola no gramado ali com o Jean rola pela intermediária com o Souza. Preparou de longe, bateu, explodiu em cima do Rodrigo Andrade. Bola subiu, desceu, Bruno José de cabeça, faz o desvio. Giovanni Augusto fica com ela, empurrada, é falta. Falta em cima do Giovanni Augusto, o jogo está parado. É falta que favorece o Bugrão no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol do CBN Campinas. 30 minutos e 40 de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Em Goiânia, o placar CBN está assim, ó. Vila Nova 0, Guarani também 0. Segunda bola, Júlio Nascimento. 31 minutos no Allianz Parque, Atlético Paranaense equilibrou o jogo. O Palmeiras vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Scarpa, e no agregado 1-1. Por enquanto, o jogo indo para os pênaltis, Carlos Cabela. Futebol do CBN. Vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento feito na ponta esquerda, Rodrigo Andrade corre, mas não evita a saída. Só tiro de meta que favorece o Vila. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça sua reserva. Amanhã tem Ponte Preta Esporte a partir das 7 da noite com Roger Williams, Adriano Almeida, Gabriel Castro, Rafael Pio, toda a galera e, claro, o nosso mini craque, o Fábio Scheibe, no plantão esportivo. Amanhã a partir das 7 da noite a transmissão no Futebol CBN Campinas. 31 minutos e 40 deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Carlão, o jogo ficou morno, para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa, porque olha, tá complicado, jogo muito truncado. É claro que em termos de resultado é interessante pro Guarani a partida até permanecer dessa maneira, mas pra gente que gosta de um futebol bem jogado, é muito jogo de imposição, a bola toda hora sai pra lateral, não tem uma chance clara, né? Olha o Vila aí. Vem Vila Nova com Alex Silva pela direita, chega Jamerson. No vigor físico para fazer o corte e botar para fora em arremesso manual. Léo Tonin, e no carrinho, forte né? ali, hein? Exatamente, no carrinho, né, Cabela? Acabou chegando ali para cima do Alex Silva, lateral a favor da equipe do Vila. Parece que a torcida agora faz ali um movimento de cantar um pouco mais forte, mas aquela festa do início da partida a gente não vê mais. O Guarani, pelo menos nesse quesito, vem ganhando no jogo.
Arremesso manual pro Vila. Alex Silva toma distância. Faz o arremesso, joga lá na marca do pênalti. Sobe de cabeça a zaga do Bugre para fazer o corte. Mas a bola sobra com a equipe do Vila mais uma vez. Briga por ela ali pela direita. Era o Daniel Morim. Chegava na briga. Bola para fora. O último toque do Giovanni Augusto. Arremesso manual para a equipe do Vila, lado direito. 32:50. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil. ArcelorMittal. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. 33 minutos é o primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo. Toca a bola ali pelo meio, equipe do Vila Nova. Vem para o campo de ataque com Jean. Já domina, faz a abertura pela direita com Alex Silva. Pintou cruzamento na grande área, sobe a zaga do Bugre. Derlan estava por ali para fazer o corte. Sobra de bola com a equipe do Guarani, não. O árbitro marca a falta do Yuri ali pelo meio, em cima do Souza. O jogo está parado, é falta para a equipe do Vila. Tem pressa na cobrança, o Vila já faz a cobrança. Wagner com ela lá pela esquerda. Vem carregando a equipe do Vila. Lado esquerdo, bota no campo de ataque. Caio Nunes recebeu, tenta a finta, aperta a marcação para cima dele, o Alvarinho, na roubada de bola, fica com ela, domina. Aí é ele quem recebe a falta, viu, Léo Toninho? Jogo muito parado, né? O jogador ali do Vila não gosta nada ali da marcação da falta, mas pro Bugrina ali, o Ivan Alvarinho, o argentino, sabe fazer aquela catimba bacana ali, pra ele foi tudo festa. Falta ali já batida por ele mesmo. Segue empatado o primeiro tempo, viu, Cabela? Ô, Carlão, o Mozart Santos tem deixado os laterais direito de ofício no banco de reserva, optado por Alvarinho. Tem melhorado jogo a jogo o Alvarinho ou tá naquela mesma toada lá da estreia dele? Ele permanece assim, regular, mas por baixo, né? Não é aquele jogador estilo Diogo Matheus, que é um jogador efusivo pelo lado direito, o próprio Lucas Ramon, mas taticamente tá funcionando, né? O Mozart tem gostado. Vem Guarani, cruzamento na área, chega a zaga do Vila para fazer o corte e joga pelo meio com o Wagner. Já faz a abertura lá pelo lado esquerdo mais uma vez com o Caio Nunes ainda no campo defensivo do Vila Nova. Fez o break, ele olhou para fazer o passe, ninguém se apresentou, recuou. Lá com o Mancini já faz a abertura agora sim pela direita com o Alex Silva. Domina a bola, já bota no campo de ataque, vem carregando, tem marcação para cima dele, do Isaac. Bota do lado, fez a tabelinha, ali com o Jean, recebe de volta o Alex Silva. Toca do lado com o Daniel Morim, busca alguém pro passe, girou de um lado e outro, trabalhou para cá, para lá, o Dentinho chega no lance. O Rodrigo Andrade chega cometendo falta, dá vantagem para a equipe do Vila. Na frente da grande área, batida, espalma Kozlinski. Um petardo, mas não tá valendo nada. O impedimento já estava marcado no ataque do Vila Nova, viu, Léo Toninho? Mas deixou chegar o Vila trabalhando a bola, né? Frente à grande área, a marcação do Guarani. Quando vem uma tabela do Vila, ficou um pouco perdida na jogada, na marcação em si. Acabou fazendo ali o movimento com o Daniel Amorim, camisa 19. Jogou pro Wagner ali o 17, que arriscou. Bem antes da meia-lua, o goleirão espalmou como pôde ali pro canto direito, né? O esquerdo da defesa dele, mas a direita de ataque ali do Vila Nova. Pra sorte do Bugre, jogo parado e impedimento marcado. Senhor Leirson Peng Martins, gaúcho. Ele deve ouvir o CBN Esportes, a primeira e a segunda edição, viu, Carlão? Que a hora que deu impedimento já levanta a bandeira, não esperou nada. Não como a gente esperou. sempre fala. Nossa, verdade, bem lembrado, não seguiu aquele protocolo irritante. O Daniel Morim estava numa posição irregular, o Wagner chutou, ele já levantou o máximo. No momento exato, não esperou concluir jogada nenhuma, estava impedido, já levantou o instrumento, ponto final. Toca, aliás, o ponto final foi até agora há pouco, né? Toca a bola mais uma vez. Os corneteiros de Campinas lá, hoje eu vou mostrar pra eles. Que eu não sei. Olha o Bugrão na área, Bruno José chegou por baixo, Donato. Pra fazer o corte, não é nem o Donato chegou por ali o Formiga pra fazer o corte e botar pra fora na hora H, porque o Bruno José ia bater pro gol, meu caro Léo Toninho. E recebeu uma boa bola ali dentro da grande área, já vinha cortando, já na grande área lá mais pro canto esquerdo, ia batendo ali de canhota. Grande chegada ali do William Formiga, camisa número 13, jogou a bola pra escanteio, pagou geral ali com a sua marcação, canto esquerdo. Giovanni Augusto se prepara pra cobrança, mas mais uma vez tem uma bola meio murchinha ali, viu? De novo? Voado em conhece, deve ter um monte de prego dentro desse campo aí, não? Ou é a chuteira dos jogadores que tá furando a bola. Se fosse quadrada do Kiko, talvez o jogo estaria melhor. Pois é. 36 minutos e 50 desse primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo, que beleza, né? Escanteio, Giovanni Augusto na cobrança, levantamento, não fez levantamento, veio baixinha, sobra com o Jamerson, devolve no Giovanni Augusto até ele aprender a cruzar. Aprende a cruzar, Giovanni, agora vai lá, toca na bola, deu de graça para a equipe do Vila Nova. Chega Souza, faz a marcação, tá jogando errado, sobra de bola com o Vilela, pintou o cruzamento na grande área, passa por todo mundo. Linha de fundo, só tiro de meta. Léo Toninho. E bom cruzamento, né? O Vilela pegou ali uma saída errada do Vila, canto
canto ali esquerdo, levantou a cabeça, jogou pra dentro ali da grande área o Yuri. Até chegou a cabecear ali, pelo menos fez o movimento. Talvez tivesse um pequeno desvio e poderia surpreender ali e abrir o placar, viu, Cabela? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vem Vila Nova pro campo de ataque, tem jogador que ficou caído. Rola a bola, equipe do Vila. Vem com Alex Silva, chega por baixo o Vilela. Na cobertura, toma a finta. Alex Silva leva melhor, carrega ali pela meia. Botou na frente. Saiu correndo atrás da bola, sobra com o Jamerson. O árbitro para, pega a falta. É falta que favorece a equipe do Vila Nova. Vai levar um perigo tremendo pro Kozlinski, Léo Toninho. E olha, mais uns 2, 3 passos ali seria pênalti, hein? Deixou o corpo ali o jogador da equipe do Guarani. Falta canto direito, bem ali no biquinho da grande área pelo canto direito. Falta perigosa. Mais uma vez o Guarani faz uma falta frente ali à grande área, que vai levar muito perigo pro goleirão ali, Maurício Kozlinski. Numa jogada anterior, deu a impressão que foi o próprio, né? Bom, pelo menos agora o 15 tá fazendo ali a cobrança, né? O 15, pela minha anotação, é o Souza. Deu a impressão que ele que tinha ficado no meio do caminho ali contundido. De qualquer forma, já se levantou, camisa número 15, Kozlinski ali orienta a barreira, pressão da torcida bem próxima, viu, Cabela? Pertinho ali do Kozlinski. É falta que favorece a equipe do Vila Nova no bico da grande área, lado direito. Chega o Souza ali para fazer a cobrança, o Jean tá próximo ali também. Jogadores vão se conversando, o Wagner tá lá também para fazer a cobrança. Autoriza o árbitro, Souza na bola, correu para a bola batida, Kozlinski! Dá um tapa na bola, joga para fora em escanteio que favorece a equipe do Vila, Léo. Defesaça ali de mão trocada, tentou surpreender ali o goleirão, mas atento na jogada. Deu tempo sim de pular, fazer a defesa e ele gritou ali para a sua zaga: vamos, vamos, vamos. Escanteio, canto direito, olha o Vila. Já cobrado, levantamento da área, sobra de bola batida para fora do gol. Longe do gol de Kozlinski, foi lá na galera. Só tiro de meta para a equipe do Bugrão, Léo Toninho. Pegou a sobra, frente ali da grande área, ali o camisa número 2, o Alex Silva, né? No vacilo do Guarani, a famosa segunda bola. Sem marcação, sem rebote do Guarani. Quem justamente pegou o rebote foi o jogador do Vila. Bateu sem direção, linha de fundo, tiro de meta. 39 minutos e 40 deste primeiro tempo. A torcida joga a bola no gramado ali. 2 bolas em campo. Vai bater o tiro de meta lá o Kozlinski. Prefere um toque curtinho, já sai jogando com o João Vitor, rola pela esquerda com o Derlan, sai jogando a equipe do Guarani, tenta trabalhar, aí não brinca não, Derlan, recuou lá com o João Vitor, aperta a marcação a equipe do Vila Nova, Derlan dá um bicão na bola, joga pra frente, faz o lançamento, só cai nos pés do jogador Alex Silva do Vila Nova, recua com o Donato, Donato faz o domínio ali pela intermediária, rola a bola pela direita com o Alex Silva, vai trabalhando a bola, vai tocando de um lado e outro, vai trabalhando a equipe do Vila para chegar do campo de ataque, vem pela intermediária, trabalha com o Jean, foi pra tabela, bola enfiada, Daniel Amorim saiu da grande área, fez o domínio, gira o corpo, vai programado, é falta nele. É mais uma falta que favorece a equipe do Vila Nova ali pela intermediária, Léo Toninho. Foi o Vilela que fez a falta ali, ele até fez ali uma menção talvez de um toque rápido, não sei se foi ali pro Mozart, se foi ali pro Isaac, né, que corre no canto esquerdo, pro Giovanni Augusto. O certo é que ele fez a falta, talvez ele tenha falado, toca rápido, né, precisei fazer a falta aqui. Camisa 17 ali se prepara pra cobrança, Wagner, experiente jogador, se prepara pra cobrança. Muitas faltas ali, o Guarani tá dando chance. Falta, Wagner, levantamento na área, Kozlinski faz pra cá e cai e faz a defesa para a equipe do Bugrão, Léo Toninho. E recebeu uma pancada ali do 19, que foi para a bola também o Daniel Amorim, de muito longe, né? O Wagner canto ali direito, bateu de canhota dentro da grande área, depois do encaixe do goleirão. Chegou um pouco no carrinho, meio capotando ali o camisa 19, acertou o goleirão bugrino, camisa 30, jogo parado, Cabela. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41 minutos e 20 deste primeiro tempo de jogo. Série B, 29ª rodada, Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, ó. Vila Nova. 0 pro Vila. Guarani. 0 também para o Bugrão. Júlio Nascimento, central da bola. 42 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque. O Palmeiras vai batendo o Atlético Paranaense por 1-0. Gol marcado pelo Scarpa e muita pressão do Alviverde no primeiro tempo. No agregado, 1-1 por enquanto, decisão nos pênaltis da Libertadores. Futebol, vamos CBN. 42 minutos este primeiro tempo. Vem pro ataque a equipe do Vila, comete falta ali em cima do Bruno José. Campo defensivo, falta que favorece a equipe do Bugre, campo defensivo. Carlão, o Guarani tá dando umas bobeiras na saída de bola, perdendo bola e comete algumas faltas ali que pode levar um tremendo perigo. Já levou.
É que o Vila não soube aproveitar, Carlão. Até porque a bola aérea é uma das armas fatais aí do Vila Nova, principalmente com o Rafael Donato. Tem que evitar algumas faltas bobas, o Jamerson já cometeu, o Derlan já cometeu, então evitar esse tipo de jogada, até porque o Vila tem bons cobradores e bons cabeceadores. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Olha o Vila Nova, cruzamento feito na área, Vilela. Faz o corte, mas sobra com Formiga, faz o domínio, rola a bola pela intermediária, vai trabalhando a equipe do Vila no campo de ataque. Mais uma vez chega para ali o Souza, com ela domina, Jean, faz o recebimento ali pertinho do círculo central do gramado, já faz a abertura com Alex Silva. Na direita, pintou, levantamento na grande área, passa por todo mundo, não passa pelo Alvarinho. Então pintou na bola, tira o perigo da área, ela volta nos pés do Jean, mantém a equipe do Vila Nova no campo de ataque pela direita, Alex Silva recebeu, dominou, finta bonita para cima do Isaac, pintou cruzamento, sobe de cabeça para fazer o quarto de Erlan. Bota para fora a bola, escanteio que favorece o Vila Nova, é pela direita, Léo. E boa finta ali, fez ali o camisa número 2 do Vila, né? O detalhe que já tem jogadores ali suplentes da equipe Goiânia, da equipe de Goiânia, né? Fazendo ali o aquecimento, ali bem próximo à bandeirinha do escanteio, canto direito, escanteio para a equipe do Vila. Todo mundo na área, 43,5, escanteio para o Vila, pintou levantamento fechadinho, Kozlinski, salva o goleiro do Guarani, bota para fora, num cruzamento fechado que tinha endereço e era a rede, Léo Toninho. Ia ser olímpico, ia ser um golaço, conseguiu ali fazer uma grande defesa, até porque tinha um jogador do Vila que deu até aquela atrapalhada mais uma vez, escanteio, canto direita, desce o Vila. Cobrado de novo, fechado no primeiro pau, Kozlinski de novo. Sobe para dar um soco na bola, tira o perigo. Todo mundo ali no meio da grande área, tem reclamação ali pelo meio. Jogadores do Guarani reclamam os jogadores do Vila. Tem outro escanteio, é mais um que favorece a equipe do Vila. É o quinto escanteio no jogo para a equipe do Vila Nova. Mais uma vez, Souza tá na cobrança ali pelo lado direito. De perto da canhota, pintou levantamento, vem no meio do gol. Kozlinski deu um tapa na bola. Ela sobra com o Daniel Morim, que ele bota para fora em tiro de meta para a equipe do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 0-0, 44-40. Finalzinho de primeiro tempo, vem Guarani para o campo de ataque. Fica caído o Yuri pedindo uma falta. Sobra de bola com o Guarani. Trabalha a saída ali pelo meio com o Giovanni Augusto. Rola a bola lá pela direita. Bruno José. Yuri continua caído. Yuri vai botar a bola o Bruno José vai botar a bola para fora. Tá caído lá o Yuri, pedindo atendimento médico. No encontrão que ele teve, eu não sei se foi com o Mancini ou foi com o Donato, viu, ô Léo? Foi muito rápido, ele foi com camisa 5, né? Agora sim, a câmera de trás, a gente conseguiu ver o Rafael Donato, capitão do time. Ele foi, dá a impressão que o Yuri já foi dando uma baixada, né, no corpo, e ele chegou um pouco com o braço. Eu não marcaria falta, não. Claro que relou sim o braço no rosto, né, do jogador bugrino. Então acho que foi mais um acidente de trabalho do que falta, viu, Cabelo? Pois é. Ali no estádio deve ter, né? Estamos há tantos dias sem acidente de trabalho, então isso daí não vai pra lá, né? Não vai abrir cate não, viu? Não vai abrir cate de maneira nenhuma. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Estar até 14 dias, senão é INSS, também. Carlão de Freitas, 45-40, Carlão. Esse primeiro tempo tá caminhando para um 0-0 no finalzinho ruim, inclusive, né, Carlão? É o jogo truncado, muito, tecnicamente, né? Muito abaixo, poucos lances de qualidade técnica, né? Os lances de perigo muito mais nas bolas aéreas ou nas finalizações. O Vila Nova pouco criou, esbarrando no bom sistema de marcação do Guarani. Por outro lado, também o Guarani não conseguiu encaixar o contragolpe, uma vez que é uma arma hoje do Guarani, jogando fora de casa. E também viveu de chutes de longa distância, Giovanni Augusto, Bruno José. Então um jogo muito truncado, até aqui um resultado justo de 0-0. Tudo bem que tecnicamente deixa a desejar, mas se permanecer com esse panorama, para o Guarani é melhor. 46 minutos, vamos a 47, é o último giro do ponteiro, trabalha o Vilela, bota no campo de ataque, Isaac, esqueceu a bola, deu certo, entabelou com o atacante, com o zagueiro, ele rola a bola com o Jamerson pela esquerda que recua, mais uma vez com o Vilela, ajeita na perna direita, toca no João Vitor, vai tocando a bola, gastando tempo, pedindo pelo amor de Deus para acabar o primeiro tempo, a equipe do Bugre, lá pela direita, trabalhando a bola com o Alvarinho, rola a bola com o jogador, Alvarinho novamente está com ela, Lira, Rodrigo Andrade, Alvarinho recua, mais uma vez o sistema defensivo com o João Vitor, fez o passe pela esquerda com o Derlan, vai tocando a bola a equipe do Guarani, vamos chegando a 47 minutos desse primeiro, o Derlan pisa na bola, espera o fim do jogo, e o voada e não dá o fim do jogo, vem Guarani tocando a bola, no campo de ataque, vem pelo lado esquerdo com o Isaac, recebeu, dominou, encontrou aberto lá pela direita, a bola é boa, Rodrigo Andrade rolou a entrada da área, bateu cruzado,
É do Guarani! Guarani! Yuri recebe a bola lá na entrada da grande área. Rodrigo Andrade encontrou o Yuri lá dentro para bater cruzado pro fundo do gol. O Guarani faz 1-0 a 47 minutos deste primeiro tempo. 1-0 Guarani. Léo Torim. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Tony. Boa chegada do Guarani mais uma vez. Boa movimentação. Faro de gol tem esse Yuri Tanque, camisa número 9. Recebeu um bom passe já dentro da grande área. Não pensou muito, girou o corpo, bateu ali cruzado. O goleirão ainda foi na bola. Não conseguiu fazer a defesa. Foi no cantinho direito do goleiro da equipe do Vila Nova. Que momento, Cabela. Bugrão na frente com o Yuri. Agora Vila Nova 0, Guarani 1. E eu dizia que o Voaden não tinha terminado com 47. Obrigado, Voaden! A 47-20, Yuri faz 1-0 para a equipe do Guarani. Agora sim, ele bota ponto final nesse primeiro tempo. Em Goiânia, Vila Nova 0 pro Vila. Guarani 1 pro Guarani, Yuri. Vem aí, Central da Bola com Júlio Nascimento. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. Que fase iluminada de Yuri Jonathan, o tanque. Mais um gol pra conta com a camisa do Guarani. Léo Tonim, trabalho de reportagem na CBN, 1-0 Bugre. Tem um jogador ali, o camisa número 5, Rafael Donato, né? Capitão do time da equipe do Vila, falando no microfone dos 99.1. Jogamos o tempo todo no campo do adversário, dominamos o meu modo de ver o jogo inteiro nessa primeira etapa. A minha felicidade ali, acabamos tomando gol, pagando caro. Mas ainda tem muito jogo pela frente, nossa equipe está bem, manter a cabeça fria, tentar primeiro empatar o resultado para pensar na virada. Aí o capitão, né, da equipe do Vila falando também, você falou do Yuri, né? 4 jogos, 3 gols, hein? Vem caindo com uma luva. Aí no ataque do Guarani, que até então não marcava, é o 4º pior ataque na competição, mas agora tem 22 gols. E ele mesmo, o autor de até agora o triunfo bugrino. Yuri Tanque, camisa número 9, também fala na CBN. Nós sabemos da atmosfera que seria criada aqui e da importância desse jogo, 2 equipes lutando para sair do rebaixamento, enfim. E nós viemos preparados, fizemos um primeiro tempo truncado e graças a Deus podemos aproveitar essa oportunidade, sair em vantagem no resultado e voltar ainda mais forte porque nós temos que dar esse grande passo. Aí, Julião, dar um grande passo é o que espera a torcida do Guarani e o Yuri. Então, Yuri Tanque, o último jogador a falar nesse primeiro tempo. No tempo, gol importante para o Guarani, gol que vai tirando o time da zona de rebaixamento neste momento. Yuri, numa fase iluminada, está fazendo muito gol e no momento importante para o Guarani. Daqui a pouco informações também no Allianz Parque, hein? Palmeiras vai vencendo o Atlético Paranaense 1-0, gol do Scarpa e atenção, Murilo, zagueiro do Palmeiras, foi expulso. Então o Palmeiras vai para o segundo tempo com um jogador a menos. Olha aí, hein? Por enquanto 1-1 no agregado, jogo indo para os pênaltis. Palmeiras vai jogar o segundo tempo com um jogador a menos. Daqui a pouco todas as informações aqui na CBN. Agora são 10h21. Oferecimento. Saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Guarani, Vila Nova. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho o Unimed participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara.
é a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país e estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Vem pra Carueme. Só na Carueme você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Carueme você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Carueme. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Ejaculação precoce, impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 251 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 251 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Central da Bola. Guarani e Vila Nova. Apresentação: Júlio Nascimento. 6h09, estamos... 10h25. Estamos aqui no intervalo de jogo em Goiânia, estádio Oba. Já já a bola vai rolar para o segundo tempo. O Guarani vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Yuri Jonathan. E no Allianz Parque o Palmeiras vai vencer o Atlético Paranaense por 1-0, gol marcado pelo Gustavo Scarpa. O Palmeiras com um jogador a menos. Mas falando sobre o Guarani, gol no finalzinho. Yuri Jonathan balançou as redes mais uma vez. Quem é que será que foi o craque do primeiro tempo? O craque do jogo. Alguns elogios para alguns atletas do Guarani nesses primeiros 45 minutos. Quem é que foi o protagonista do jogo? Olha, o Guarani defensivamente fez uma boa partida, embora nós estávamos aí reclamando da qualidade técnica do jogo, e realmente foi um jogo abaixo, mas a manutenção do termômetro da partida é interessante para o Guarani, que a qualidade do jogo fica em segundo plano, mas é importante deixar o Vila Nova num clima mais pesado, tenso, sem confiança, a torcida meio calada, né? O Guarani conseguiu fazer isso na primeira etapa e foi premiado com o gol nos últimos momentos, no último instante ali com o Yuri. Então o Yuri, mais uma vez, foi decisivo, marcou o gol digno de um camisa 9, passe de Rodrigo Andrade, então ele fica como craque desta primeira etapa. Muito bem, então eleito o craque do primeiro tempo de Guarani 1, Vila Nova 0. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para a Caro M. Guarani e Vila Nova. Coligação PLPP e Republicanos. Nesse 7 de setembro, eu convido as famílias brasileiras a ir às ruas para comemorar 200 anos da nossa independência. Com certeza nós estaremos lá. Vamos juntos. Vamos. Vem com a gente. Em paz e harmonia, vamos saudar a nossa independência. Pela manhã, estarei em Brasília e à tarde em Copacabana, Rio de Janeiro. Compareça, a festa é nossa, é do nosso Brasil, é da nossa bandeira verde e amarela. Bolsonaro 22. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Cummins, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, caminhão Foton é na Caro M. Soraya. Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, e assumi um compromisso na vida, um compromisso com aquilo que é certo. Quando eu vi o Brasil mergulhado naqueles escândalos de corrupção, a partir de 2013, eu, indignada como muitos brasileiros, resolvi sair da fila dos que reclamam e entrar na fila dos que fazem. E aí eu acabei me unindo com outras pessoas e me tornei uma das líderes dos movimentos de rua anticorrupção, porque lutar contra a corrupção é o certo. Soraya. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Um é cria do Lula, o outro foi inventado por Bolsonaro, o terceiro foi deixado por Dória. Quem é o seu candidato? O único candidato ao governo que não utiliza o seu dinheiro para fazer campanha. É Vinícius Poit, o único com liberdade para governar São Paulo. O meu compromisso é com você. Tudo é possível pra quem quer mudar. Do jeito que tá, não dá pra ficar. E por isso eu preciso do seu apoio. Vote novo, vote 30. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Dr. Laércio Sandes, candidato a deputado estadual. Meu número é 44055. Com Rodrigo, governador, 45. Ei, Psyu, você de Carapicuíba e região, vote no NIL. Deputado estadual, meu número é 44678. Os animais precisam da nossa ajuda. Para você, um voto para os animais, a vida. César Rocha, da Proteção Animal, 44008. União Brasil, 44. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho o Unimed participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. O Brasil vive uma situação de conflito e de disputa entre os poderes. O Senado Federal é a instituição capaz de restabelecer a harmonia e a convivência respeitosa entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu sou Aldo Rebelo, candidato ao Senado, e o meu número é 123. 123 é com Aldo que eu vou. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Sou Nani, 4443, deputada federal. Saúde da mulher e acessibilidade. Nani, federal, 4443. Oi, gente, vamos dar essa moral com Débora Justino, deputada federal, 4474. Coragem, força, alegria. Sou Raquel Vieira. Na Câmara Federal, vou trabalhar pela saúde, segurança e meio ambiente. Raquel Vieira, 4453. União Brasil, 44.
Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial. E agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 251 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 251 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Central da Bola. Guarani e Vila Nova. Apresentação: Júlio Nascimento. 10h32, intervalo no estádio Oba. Guarani vai vencendo o Vila Nova 1-0, gol marcado pelo Yuri Jonathan. Fase iluminada do camisa 9 do Guarani. E no Allianz Parque, intervalo, Palmeiras 1-0 contra o Atlético Paranaense, 1-1 no agregado, Palmeiras com um jogador a menos. E agora vamos ao comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão de Freitas, como é que o Guarani construiu essa vitória parcial de 1-0 no primeiro tempo, Carlão? Júlio, conseguiu levar o jogo, conseguiu amenizar o clima hostil. O clima hostil talvez no bom sentido, né? Se é que existe isso, mas as arquibancadas lotadas, todo um show antes de começar a partida. E na hora que a bola rolou, o Guarani foi acalmando, a própria má qualidade, né? Um time limitado do Vila Nova, não empolga tanto a torcida, então o Guarani levou. Foi uma partida até que se encaminhava para um 0-0, talvez seria o resultado que melhor se encaixasse pelo que o Vila apresentou, pelo que o Guarani também apresentou, mas aí teve a competência, a qualidade também. Nós falávamos aqui fora do ar, o Yuri vive uma grande fase, um grande momento. Para quem viu o Yuri começar na Ponte, nossa senhora, o centroavante caneludo, e hoje virou um bom centroavante, artilheiro aí do Guarani com uma média incrível de gols. E por essa inteligência, por ter a malandragem de conseguir segurar o ímpeto do Vila Nova, o Guarani consegue aí construir essa vitória. Agora mais atenção defensiva e tentar encaixar um contragolpe, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. Mas até pelo clima agora, pode ser favorável para o Guarani até aumentar o placar. O comentário do jogo na CBN. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook Logos Materiais elétricos.com.br. Vamos ao segundo tempo com Carlos Cabela. Guarani e Vila Nova. Opa, deixa comigo, a bola tá rolando já com 17 segundos este segundo tempo. Placar do primeiro tempo, 1-0, Guarani na frente. Tem substituição no jogo. Tá, já. O Toninho já vai anotar certinho e já vai falar. Agora sim, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento: Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Vila, hein? Não voltou pro segundo tempo. Daniel Amorim com 19 Daniel Amorim entrou aí no seu lugar, 16 Riquelme. Aí, portanto, e o Wagner já cai na área ali, fica reclamando de um possível empurrão, que seria pênalti. O Vod falou: foi nada, não, segue o jogo. Não foi nada mesmo, né, Carlão? Foi nada, né? Agora também os jogadores do Vila Nova vão forçar toda hora, vão querer VAR, vão forçar pênalti. O Guarani tem que tomar cuidado. Toca a bola, saída da equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Trabalha a saída lá do lado esquerdo com o Vilela. Volta a bola com o Jamerson, despacha a bola no campo de ataque. Lançamento feito, sobe Donato de cabeça. Mais uma vez, chega a equipe do Guarani para fazer o corte com o Vilela. Faz a abertura com o Jamerson, lado esquerdo, já bota no campo de ataque. Trabalha com o Isaac, vai para a tabela. Tem marcação para cima dele do Alex Silva. Para sair jogando, vem pelo meio. O Guarani recupera com o Vilela. Vilela toca no Rodrigo Andrade, recua lá com o Jamerson para começar de novo com o Kozlinski. 1 minuto e 40 desse segundo tempo, 1-0, Guarani tá ganhando o jogo, o Bugrão tá na frente. Rola a bola mais uma vez o Jamerson, despacha para o campo de ataque, sobe, o Alex Silva corta de cabeça, briga Vilela pela bola, vai sobrando lá pelo lado direito com o Dentinho. Tem marcação do Isaac, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Vila Nova no campo de ataque. Tá lá o Alex Silva para fazer a cobrança. Vai se ajeitando, camisa número 2, o Alex Silva para fazer a cobrança com as mãos. Torcida um pouquinho mais tranquila do Vila Nova, vai perdendo o jogo.
Guarani vai vencendo, somando 3 pontos importantes a equipe do Bugre. Toca a bola a equipe do Vila Nova com Formiga, recua lá atrás com Tony, o goleiro, para começar tudo de novo para a equipe goiana. É o segundo tempo, você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Vila Nova. Bota a bola ali pelo meio, vem com Wagner. Gira o corpo, já bota no campo de ataque, vem carregando a equipe do Vila. Lá pela direita, fez a tabelinha, recebe de volta. Já faz a inversão de jogada. Na ponta canhota, lançamento foi feito. Recebeu Caio Nunes, bota na frente, o lançamento na área, chegou João Vitor. Ele faz o corte, recebe o toque, é falta que favorece a equipe do Guarani na área, só que na área defensiva do Bugre. Léo Toninho. E aí chegou bem atrasado ali o jogador do Vila Nova. Não sei se não poderia pintar ali um cartão amarelo, hein? Isso porque o jogador chegou fazendo falta mesmo, chutando ali o calcanhar do camisa 28 ali do João Vitor, jogo parado, ele mostra ali pro Voaden. Acho que seria um lance de amarelo na minha visão, viu, Cabelo? É, no mínimo um amarelo, porque ele vai de sola no tornozelo do jogador da equipe do Guarani ali. No mínimo um amarelo, no mínimo. 3 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. Em falta ali o Kozlinski sem pressa nenhuma, é a vez o Guarani não tem pressa nenhuma no jogo, tá ganhando a partida, despacha a bola pro campo de ataque. Lançamento feito lá na frente pro Yuri. Ele chega de cabeça, resvala na bola, sobra de bola lá pelo lado esquerdo com o Isaac, rola com o Giovanni Augusto e Jamerson, cruzamento na área, Tony. Sai o goleiro para fazer a defesa e bota a ordem da casa do Vila de novo, Léo Toninho. É um cruzamento ali do canto esquerdo, né? O certo agora é que o Guarani conseguiu bem marcar a saída de bola, que o goleirão teve que segurar bons segundos, né? Então pro Guarani deu para fazer aquela recomposição. Já tem a posse de bola de novo, o Guarani mais atento no começo do segundo tempo. Bem mais ligado o jogo, Giovanni Augusto. Recebe falta, mais uma falta, é falta que favorece o Guarani, dessa vez em cima do camisa 10 da equipe do Bugre, Léo. Sentindo ali o 10, né? De 10 para 10, foi derrubado o jogador do Guarani, que nessa última segunda completou 33 anos, né? A equipe do Guarani acabou vencendo o Sampaio Correia e o Giovanni Augusto não marcava um gol desde o dia 28/5, né? Depois, que foi justamente contra o Sampaio Correia fora de casa na derrota por 2-1. Voltou, tá animadaço e tá muito confiante na vitória de hoje. É, agora um corte feito, bola para fora, outro manual que favorece a equipe do Guarani. É, Carlão, tá parecendo que o segundo tempo vai ser igual ou pior do que foi o primeiro tempo em relação ao jogo truncado. O que é bom para o Guarani, né? Sim. Porque a torcida acaba não tendo tanta interferência, o Vila Nova não pressiona tanto, o Guarani consegue administrar esta pressão, fica bem com a bola no campo de ataque e o tempo vai passando. É claro que em algum momento a pressão do Vila vai existir, então cabe o Guarani ter a inteligência, a atenção para suportar a pressão e sair bem nos contragolpes. Vamos chegando a 5 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Guarani tá ganhando. Aliás, Júlio Nascimento, a bola já tá rolando no Allianz Parque no segundo tempo. Já sim, Cabela, são 5 minutos do segundo tempo no Allianz Parque, Palmeiras com a menos, o Murilo foi expulso. 5 minutos, 1-0 pro Verde e no agregado 1-1 por enquanto pênaltis. Toca a bola a equipe do Bugre, vem pro ataque, Rodrigo Andrade ali à frente da grande área, faz a finta, bola rolada, chegou Isaac, bateu de fora, para longe do gol, só tiro de meta para a equipe do Vila. Podia ter feito o passe ali na área, tinha 3 jogadores do Guarani ali no meio, Léo Toninho. E aí, o Rodrigo não deve ter gostado nada, porque ele começou a fazer a jogada, deu a impressão que o Isaac falou, deixa comigo que eu vou resolver tudo. Aí ele joga pra ninguém, dá aquela chutadinha meio devagar, o Rodrigo só olhou e falou assim, que isso, Isaac? Tá próxima, deixa aqui comigo, hein, Cabelo? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Rola a bola mais uma vez, a equipe do Vila Nova vem para o campo de ataque, a bola tocada ali pelo lado direito, chega a zaga do Bugre para fazer a roubada. Bruno José já fica com ela, domina, tenta botar velocidade, faz a tabela com o Yuri, recebe de volta, bota ali pelo meio, vem carregando a bola, é falta nele! É falta pela intermediária em cima do Bruno José. Despenteou todo o cabelo do Bruno José quando caiu ali, Léo Toninho. Os poucos pelos, né, que tem. Um abraço a Bruno José, mas olha, fazer um implantezinho, Bruno. Foi derrubado ali o camisa número 15, chegando, falta importante. Camisa 17 já se levantando, chuteirona ali, malandra ali, chuteira amarela, já se posiciona dentro da grande área. Vai Giovanni Augusto, se prepara pra cobrança. Ele deixa o cabelo crescer pra tampar, não tem, é isso? Eu acho, é igual o Alckmin, né? Sai de um canto e vai lá pro outro, assim, Abraça, Geraldo! 6 minutos e 40. Cruzamento na área, no Bugrão, vem pro ataque, vem pra área, sobrou Bruno José, preparou, bateu Donato! De cabeça para fazer o corte e botou para fora, e escanteio para a equipe do Guarani, quase o segundo do Bugre. Uma batida ali de fora da área do
do Bruno José ali, teve um desvio do camisa número 5 do Rafael Donato ali, colocou a cabeça bem zagueiro, colocou como pôde, afastou o perigo, saiu lá do outro lado, lateral pro Guarani. Tem arremesso manual já cobrado. Lá pelo lado esquerdo, o Guarani vai tocando a bola, vai trabalhando mais uma vez. Sobra de bola com o Jamerson. Ajeitou, gingou de um lado, de outro. Isaac ficou com ela, carregou, pintou cruzamento na área, passa por todo mundo, vai pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Vila Nova. Carlão, 7,5 desse segundo tempo, Carlão. Gosto da postura do Guarani, vai enfrentando, vai arriscando, já chegou aí em 2 oportunidades. Bruno José sendo participativo, muito mais agora no segundo tempo, no campo ofensivo, participando das ações de frente do Guarani, não tão preocupado ali com a recomposição agora, já está certinho mais no campo de defesa, mas é importante o Bruno José ter essa participação no campo de ataque. A gente percebe que é um jogo com poucas atuações pelos lados, né? Tanto do Vila quanto do Guarani, é um jogo muito de meio campo, muito truncado. Já passamos de 8 minutos, o Vila vem para o campo de ataque lá pela direita com quem chega no Alex Silva. Ele tenta a finta, perde a bola, recupera o Jamerson bem no jogo, mais uma vez o Jamerson. Sai jogando com o Rodrigo Andrade, toca na bola com o Isaac, devolve no Jamerson, ajeita na perna canhota, tenta o lançamento, explodiu no jogador do Vila, sobra de bola para o Vila Nova, Alex Silva rola a bola pela intermediária, prepara o chute, o Wagner prefere o toque do lado, recebeu, bateu, sobra de bola pelo meio. Bateu em cima do Riquelme a bola, chegou fraquinha pro Kozlinski fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Guarani. 8h40, segundo tempo, 0-0. Eu não gosto, Carlão, dessa saída de bola ali do Kozlinski. Eu odeio. Olha lá, já perdeu. Olha lá. Perde a bola a equipe do Guarani, trabalha a bola na frente da grande área, vem descendo com o Wagner, faz a finta, carrega de um lado, de outro, gingou pra lá, pra cá, Dentinho, bateu rasteiro. Gol! Vila! Dentinho, saída errada do Guarani. A gente falava, não gosto dessa saída. Não gosto dessa saída. Perde a bola e o Dentinho faz o gol de empate. 1-1, tá no placar em Goiânia. Léo. Uma saída errada, como você mesmo falou, né? E vai buscar a bola no fundo das redes o goleiro Maurício Kozlinski. Mas foi muito inteligente ali o jogador da equipe do Vila Nova. Ele conseguiu fazer ali o giro, né? O Dentinho, frente ali à grande área do Danilo Vilela. Bateu de uma forma mais colocada no cantinho esquerdo. Foi para a bola o goleirão da equipe do Guarani. Nada pôde fazer. Empata o jogo agora. Vila 1, Guarani também 1. Sai gol do Vila Nova, tem gol também do Allianz Parque. Não para o tempo todo o tempo todo. Gol do Verde, Cobres. 2-0 para o Palmeiras, na marca de 10 minutos do segundo tempo do jogo. Gustavo Gomes vai à rede, gol do Palmeiras. Marcos Rocha naquela jogada característica do lateral. Encontra Gustavo Gomes, com a menos o Palmeiras abre 2-0 no Allianz Parque. Por enquanto, o Verdão na final da Libertadores. Cabela. Aí, portanto, o segundo gol da equipe do Palmeiras. E o Vila empata o jogo em Goiânia. Carlão de Freitas, a gente comentava, hein? Saída desse jeito. Agora, não gosto desse tipo de saída tocando a bola aí na área, Carlão. Não gosto, nunca gostei. Só gostei quando era Piquet que saía com a bola. Quando tinha Xavi, Iniesta e Guardiola era o treinador. Todo mundo sabe de que time que eu estou falando. Fora este time histórico, não gosto de ninguém fazendo isso. Principalmente numa Série B de Campeonato Brasileiro, em que são jogadores medianos, jogadores limitados. E para o Guarani, um jogo difícil, um jogo que vale praticamente a permanência, não pode dar um vacilo dele. Aliás, parabéns pela sua bola de cristal. Vem Guarani pro campo de ataque, arremesso mal cobrado Yuri. Recebe na área, faz o domínio, bola vai pra fora. Tá dando escanteio que favorece a equipe do Bugre. Lá pela direita, Léo Toninho. É o camisa número 13, né? O William Formiga se jogou ali na bola, fez o que pôde. A torcida agora faz uma certa festa, apoia ali a equipe da casa. Mas é o Guarani que tem escanteio. Canto esquerdo, na verdade, canto direito, mas de perna trocada. Camisa 83, ali o Jamerson se prepara pra cobrança. E ao lado dele tem o Giovanni Augusto, todo mundo na área pra cobrança do escanteio. Já passamos de 11 minutos. Deste segundo tempo, Jamerson pintou o levantamento lá na segunda trave, foi Tony. O goleiro faz a defesa e bota a ordem na casa do Vila Nova. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Vem contra-golpe do Vila Nova para ataque. Foi Giovanni Augusto, falhou, comete falta, jogo tá parado, é falta. É falta do Giovanni Augusto ali para conter o contragolpe da equipe do Vila Nova, Léo Toninho. Ele perdeu a jogada, né? Ele até foi ali na disputa, tem uma confusão ali do Kozlinski com o camisa ali número 17, né? Se não me falha aqui a visão, o Fagner.
o Wagner, melhor dizendo, mas uma falta é que o Giovanni Augusto, ele acabou errando ali o tempo de bola. Aí a bola acabou passando por ele teve que correr atrás do adversário, praticamente ele caiu no adversário, né? Acredito que seria mesmo para amarelo, não vermelho, não era o último homem, não estava com uma situação clara ali de gol. Falta bem anotada pelo Voaden, amarelado ali para o Giovanni Augusto, camisa número 10. E o bate-boca foi do Souza com o Kozlinski, ali o 15 da equipe do Vila Nova com o Kozlinski. O Donaldo tá lá tentando acalmar o Kozlinski, mas uma bola errada do Guarani. O Giovanni Augusto precisa matar a jogada, mata a jogada, recebe cartão. Falha a equipe do Guarani, agora tem uma falta ali que favorece a equipe do Vila Nova. Tem mais um cartão do jogo lá, viu, o Léo Toninho? Tem agora pro camisa 2, né? O Alex Silva. Alex Silva talvez bateu boca ali na confusão com o Kozlinski ali. Acabou também recebendo o cartão amarelo. O camisa número 2 da equipe do Vila Nova. Ali o juizão ainda conversa com os jogadores do Vila. A falta foi anotada, já conta ali os passos para a barreira. Falta importante, hein? A gente falou que o Guarani começou atento, tomou um gol, mas parece que se perdeu agora no segundo tempo, hein, Cabelo? Pois é. O Carlão fala daqui a pouquinho uma coisa. O Giovanni Augusto estava pendurado, Léo? Não estava. Menos mal. Está pendurado no jogo, né? 13 minutos, segundo tempo ainda, tem muito jogo pela frente, já toma cartão amarelo o Giovanni Augusto. É falta para a equipe do Vila Nova, que cresce nesse momento do jogo. Fez o gol de empate nesse começo de segundo tempo. O Dentinho marcou a 9 minutos numa saída errada do Guarani. E lá num escanteio cobrado e também num rebote errado, o Guarani deu contra-gol para o Vila Nova. É falta que favorece a equipe do Vila Nova. E o Souza vai para a cobrança e o Kozlinski fica, como se fala, ameaçando ele, ou falando, joga aqui, ó. Você vai jogar aqui, ó. A cobrança de falta, tá longe a cobrança de falta. Kozlinski vai ter na barreira 4, 5 jogadores da barragem humana. É falta para a equipe do Vila, jogada ensaiada, preparou, bateu, explodiu no Bruno José. Sobra de bola batida para fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Carlão de Freitas. Deu um apagão no Guarani. Deu um apagão. Tudo aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse está acontecendo justamente no segundo tempo, em que o Guarani pouco pôde desfrutar da vantagem. Fez o gol no último minuto do primeiro tempo, já entrou no segundo, até entrou bem, mas acabou cedendo à pressão do Vila e agora passa por um momento complicado. Precisa ter atenção, não pode tomar esse contragolpe com a defesa toda exposta como tomou, e o Giovanni Augusto teve que forçar aí o cartão amarelo. Momento perigoso para o Guarani, seria importante até adiantar essa marcação para conter o ímpeto do Vila Nova. E agora o tiro de meta batido pelo Kozlinski, que deu um bicão na bola, joga lá para o campo de ataque. Devia ter feito isso lá atrás, né? Não ter dado bobeira e dado o empate para a equipe do Vila Nova, que vem para o campo de ataque com Souza, lado esquerdo, preparou o cruzamento, veio por baixo, a zaga cortou, o desvio é feito, vem Jamerson. Dá um tapa na bola, tira da grande área, ela sobra com o Jean. Já abre como Wagner mais uma vez lá pela direita, puxa pelo meio, devolve no Jean. Preparou a batida de longe, explodiu na zaga do Bugre. Vai sobrando a bola mais uma vez com o Alex Silva. Rola a bola com o Wagner, vai na tabela, chega a marcação do Bugre, bota para fora, manual para o Vila Nova lá pela direita. 15 minutos deste segundo tempo, 1-1 é o placar do jogo. Rola a bola, Vila Nova na frente da grande área com Caio Nunes. O Caio caiu, pediu falta. Sobra de bola com Rodrigo Andrade, sai jogando o Guarani. Lá pelo lado esquerdo com o Isaac, domina na perna direita. Tenta de calcanhar, o lance é feito, buscava o Jamerson, ela sobra com o Rodrigo Andrade. Vem pela intermediária, puxando a equipe do Guarani, mais uma vez com o Isaac, carregando no campo de ataque. Breca, foi puxado, pede falta. Voaden diz que não foi nada, segue o jogo. Recupera a bola a equipe do Vila Nova. Já vem para o campo de ataque com o Wagner, carregando, lado direito, toca a bola lá na ponta direita para o Riquelme, preparou o cruzamento, rasteiro, passa na grande área, na frente de todo mundo. Pra sorte do Guarani, não bateu em ninguém, nem no jogador do Guarani, porque ela ia pro gol, viu, Léo? É um cruzamento forte, né? Como você mesmo falou, teve ali um jogador que tentou uma trivela, passou ali pro camisa 10 também, o Dentinho, que foi o autor do gol de empate, que acabou assim, lamentando que essa bola não veio um pouco mais açucarada, mas o Guarani dando muitos espaços para a equipe da casa, que acabou, né? Terminando o primeiro tempo, saindo derrotada, a torcida um pouco mais murcha, empatou o jogo, a torcida vem apoiando, o Guarani tá um pouco pressionado nesse segundo tempo. E vai mexer daqui a pouquinho o Bugre, hein? Daqui a pouquinho vai mexer o Mozart Santos. 16 minutos e meio, segundo tempo, 1-1, placar do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre, lá pelo lado da esquerda com o Rodrigo Andrade. Faz o domínio ali pertinho da linha divisória do campo, já levanta a cabeça, busca espaço, bota a bola pela direita com o Giovanni Augusto, recebe, domina, coloca no gramado, tem marcação pra cima dele, rola a bola do lado com o Bruno José, recua. Para começar com o Alvarinho, toca no Vilela, Vilela levanta a cabeça e volta, a bola no Alvarinho, tem Bruno José pela direita, Vilela com ela, domina, joga no círculo central do campo com o Rodrigo Andrade, vai tocando a bola, o Guarani, o jogo está empatado 1-1. Oi, Carlão.
Pera aí, Carlão. Agora sim. Opa, você acabou de citar o Alvarinho, né? Como faz falta uma jogada pela direita, né? Contra o Tombense, eu me lembro. Olha o bugre aí, vai lá. Vem Guarani mais uma vez lá com Isaac, rola a bola pela esquerda com Jamerson, pintou cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando com Bruno José, ele já faz o domínio, mantém o Guarani no campo de ataque, rola mais atrás, olha ele ali, ó, Alvarinho, domina, sai com bola e tudo, só arremesso manual. Pode completar, Carlão. Então, o que eu vinha falando do Alvarinho? Tudo bem, ele cumpre a sua função defensiva, às vezes atuando como um terceiro zagueiro pelo lado direito, mas como lateral ele funciona muito pouco. E o Guarani não consegue criar uma jogada, uma alternativa aqui pelo lado direito. O Bruno José é muito mais preocupado em marcar o Formiga, as descidas do Formiga, do que criar. E o próprio Alvarinho também, como não tem o cacuete de um lateral, ele fica muito preso. Então o Guarani não tem essa jogada. Diferentemente, se tivesse o Lucas Ramon ou o próprio Diogo Matheus. São jogadores de ofício, laterais direitos de ofício. Vai mexer ali de novo a equipe do Guarani. É o Edson, né? É o Edson que vem aí. 88. Edson. Vem já mesmo, em lateral a favor da equipe ali do Vila, já tem mudança. Daqui a pouquinho tem troca-troca na equipe do Guarani, 18 minutos do segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 18 minutos e meio, 18 e meio, 1-1 é o placar do jogo. Daqui a pouquinho vai confirmar a troca a equipe do Guarani. Tem informação aí chegando. O placar da CBN. Palmeiras 2. Atlético Paranaense 2-1 pro Palmeiras. O que ele não fez com a camisa do São Paulo, faz com a camisa do Atlético Paranaense. Pablo vai à rede contra o Palmeiras, diminui e empata no agregado. 2-1 no Allianz Parque, 2-2, gol de Pablo, gol do Atlético. Cabela. Olha só o Atlético buscando o resultado, por enquanto é pênalti do Allianz Parque. E o clima tá quente de novo lá no Boa, hein? Não tá tão de boa assim, né, meu caro Leotoninho? Exatamente, o Jamerson ali chegou 2 embaixo, sobrou ali um braço também ali do Dentinho, né, que foi ali cobrando satisfação. O que você tá pensando aí? É o meu tornozelo aqui, mas a turma não deixa disso. Já chegou ali uma falta anotada para a equipe do Vila, já mudança pelos lados do Guarani do Cabelo. Pois é, o Dentinho ficou... Olha, agora se o Jamerson é um cara um pouquinho mais experiente, ele deixa o rosto. É isso. E o Dentinho tava fora do jogo. Seria um tapão, hein? Mas ele ficou assustado com a reação do Dentinho, meio que acima do tom, né? O Dentinho ficou bravo. Mata a moça. Foi um dentão ali, não foi um dentinho não, cara. Foi uma dentada ali, viu? Lá louco. 19 minutos e 50, 1-1, placar do jogo. Bugrão vem pro campo de ataque, lançamento feito lá pela esquerda, o Yuri por ali. Já dominou, rolou pela entrada da área, fintou, preparou, bateu prensado, pega o goleiro. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou Guarani, saiu camisa 21 Isaac. 21 Isaac deixou gramado e 88. Edson Carioca é Edson Carioca com 88 no jogo. O Carlão vai falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Carlão vai falar nessa troca da equipe do Guarani. 20 minutos, vamos chegando a 20 minutos e 40 deste segundo tempo. Vai mexendo também a equipe do Vila Nova. Daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma. Enquanto isso, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos e 50 deste segundo tempo de jogo. Do Boa, em Goiânia. O placar CBN está assim, ó. Vila Nova 1 pro Vila, Dentinho. Guarani 1 para o Bugre e Yuri. Tudo igual. Júlio. 22 minutos do segundo tempo no Allianz Parque, semifinal da Libertadores, jogo movimentado, hein? Palmeiras vai vencer o Atlético 2-1 no agregado 2-2. Por enquanto, o jogo indo para os pênaltis, Carlos Cabela. Futebol, vamos CBN. Mas no panorama do jogo, quem tá melhor em campo nesse momento, Júlio? 2-0, mas o Atlético foi pro tudo ou nada. O Pablo, com 2 minutos em campo, fez o gol que por enquanto vai dando empate no agregado. O Atlético neste momento é melhor. Lembrando que o Palmeiras joga com a menos. Murilo foi expulso no primeiro tempo. Cabela. 21 minutos e 40 segundo tempo. Vem bola para o ataque da equipe do Vila. Chega Jamerson na cobertura, bola para fora, arremesso é para o Guarani. Tem mais uma substituição no jogo.
Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou o Vila, hein? Saiu 2. Alex Silva com 2. Com a 2, deixou o gramado, entrou 3. Highland no jogo. Tá aí, portanto, o Highland no lugar do Alex Silva. Alex Silva tava com um cartão, né? Então o Alan Al já falou, não, vamos tirar esse cara daí, que tá ficando quente o jogo lá daquele lado lá. Melhor não arriscar. Agora, Carlão, Edson em campo no lugar do Isaac, Carlão. Ele tenta abrir um pouquinho mais, né? Pelo lado esquerdo, colocar um jogador de fundo, um jogador de profundidade. O Isaac, ele participou ali pelo lado esquerdo, mas ele faz também o meio campo. O Guarani estava sem a alternativa do contragolpe. O Guarani não teve um contra-ataque, né? Aquele contra-ataque encaixado, isso não aconteceu. Então, com o Edson, ele pode ter essa jogada, né? Esse contragolpe ali pelo lado esquerdo. Olha o Guarani, vem pro campo de ataque, olha o Edson ali como ela já faz, o Giovanni Augusto, faz o domínio, o Edson passou lotado lá pela esquerda, recebe a bola no bico da grande área, encara a marcação, gingou pra lá, pra cá, Giovanni Augusto passou, ele demorou pra fazer o passe, quando faz o toque é o Jamerson que chega pra fazer o recebimento lá pela esquerda, na devolução, o Edson não foi, ficou olhando a banda passar, estava à toa na vida, a banda passou, foi embora, Léo Toninho. Vem ali no canto esquerdo, hein? Vacilou ali o ataque, né, do Guarani, mas já mais atento aí na recomposição. Já tem a posse de bola o Guarani pro ataque. Vem com o Giovanni Augusto, toca no Edson, vai pra finta, bola rolada, foi pra tabela, sobra de bola na área, chega o zagueiro pra fazer o quarto tiro perigo, devolve a bola ali, o Alvarinho de cabeça do bate-rebate, vai sobrando mais uma vez com o Vilela, chega por baixo, toca na bola, bota pra fora em arremesso manual pro Vila Nova no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. 23 minutos e 50, 23 e 50, vai mexer de novo, tá parado lá, o quarto árbitro tá pegando as instruções de como mudar aquela placa ali do número ali, ele pegou o manual, olhou, aí anotou o número certinho lá, tá fazendo a substituição, e daqui a pouquinho o Léo Toninho vai confirmar pra gente quem tá entrando, quem tá saindo na equipe do Vila Nova, quem foi embora e quem tá por ali para jogar. Daqui a pouquinho ele confirma pra gente. 24 minutos passados desse segundo tempo. 1-1 placar do jogo. O Guarani fechou o primeiro tempo ganhando por 1-0. Comecinho do segundo já toma um empate. O Yuri fez pro Guarani, o Dentinho empatou pra equipe do Vila Nova. Tá tudo igual. 1-1. Resultado ruim pros dois, hein? Empate é ruim pros dois. Melhor pro Guarani que tá jogando fora de casa, mas também é ruim. Que mantém o Guarani na zona de rebaixamento. Toca a bola a equipe do Vila Nova, tenta sair jogando, recupera a bola o Bugre. Tenta tocar a bola pela direita, Giovanni Augusto estava por ali, fica pedindo falta, o árbitro disse que não foi nada. Segue o jogo, Giovanni Augusto reclama. Já tem cartãozinho, Giovanni. Já tem cartãozinho, Giovanni. Vamos jogar. Ô, Giovanni. Vamos jogar bola. Bola tocada lá atrás com o Donato. Começa de novo a equipe do Vila Nova. Lá pela direita, a bola é rolada por ali com o Highland. Domina a bola, vem para o campo de ataque, bota a bola ali pelo meio. Vamos confirmar substituições do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças no Vila, saiu 13, William Formiga, deixou o gramado, entrou 7, Mateuzinho, quem deixou também foi o 17, o Wagner para a entrada do meia dúzia, o Jefferson. Tá aí, portanto, Jefferson em campo. Fora de campo, o Wagner, daqui a pouquinho o Carlão fala, porque foi embora o Wagner, que era um dos articuladores ali do meio campo, pelo menos tentava articular o meio campo da equipe do Vila Nova. Bola pra fora, escanteio que favorece a equipe do Vila lá pela direita, hein, meu caro Léo Toninho. Ali mais um escanteio pelo canto direito, o Jamerson não gostou nada ali da marcação, ali da Mayra, né, Mastella Moreira, o certo é que foi confirmado pelo Voaden, já mais mudança, viu, Cabelo? Pois é, mais uma vez o Vila Nova. O Alan Al falou assim, pera um pouquinho, vou dar um tempo aí, agora vai lá, vamos trocar de novo. Escanteio, sexto escanteio no jogo que favorece a equipe do Vila, pintou o cruzamento, bola veio venenosa por baixo, chega a zaga do Bugre para fazer o corte, dá um bico nela, joga para fora do campo em arremesso manual que favorece a equipe do Vila Nova no campo defensivo. 1-1 é o placar do jogo. Guarani vai empatando com a equipe do Vila Nova. Lá no estádio Boa em Goiânia. 26,5, rola a bola mais uma vez para o campo de ataque, chegando a equipe do Vila Nova, vem com Jefferson, ali do lado esquerdo, bota a bola no campo de ataque, lançamento foi feito, chega a zaga do Bugre, faz o quarto, o desvio é feito, a bola para fora, arremesso é manual para a equipe do Guarani. Vamos confirmar mais uma substituição no jogo.
Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Vem mudança, né? Pelo lado do Vila Nova, já também pelos lados aí do Guarani. Saiu 20, Jean Martin 20 para a entrada do 8. 8, Arthur Rezende pelos lados do Vila. Daqui a pouco já confirmo do lado do Guarani, viu, Cabela? Tem uma baciada ali. Quem que saiu do Vila? Foi o 20, o Jean Martin, para a entrada do 8, o Arthur Rezende. Muito bem, então, muito bem. Carlão de Freitas, antes a gente falar do Guarani, que tá mexendo de baciada ali, vamos falar da equipe do Vila, que já trocou os 5 que tinham que entrar, não é? E saiu ali o Wagner e o Jean Martin no meio campo ali, dá uma mexida entre o Arthur Rezende, conhecido, da equipe do Guarani, principalmente, não é? Vai dar uma mexida ali, o Alan Al. Ele vai tentar reorganizar o meio campo. O Wagner saiu cansado, né? Já não tem aquele abacaxi. Então cede aí a vaga para o Mateuzinho, que vai colocar um pouco mais de velocidade. O Mateuzinho foi bem contra o Grêmio lá em Porto Alegre, inclusive marcou o gol. E do lado esquerdo, o William Formiga sai para a entrada do Jefferson, apenas troca os nomes, né? O Jefferson é um lateral esquerdo. E o Arthur Rezende para organizar também, junto com o Mateuzinho. O Mateuzinho é mais agudo e o Arthur Rezende organiza mais como um segundo volante. Vem Guarani para o campo de ataque, lançamento é feito lá pelo lado esquerdo para o Edson, chega o zagueiro, Donato dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual que favorece o Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Arremesso manual para o Guarani, bota bola no campo de ataque, briga o Edson por ela lá pelo lado esquerdo, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, sobra de bola com Souza, bola recuada, começa de novo a equipe do Vila, despacha para o campo de ataque, lançamento feito, vem Derlan de cabeça para fazer o corte, bota para fora, manual para o Vila, tem mais substituições no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. E as últimas do Bugre, hein, Cabela? Saiu então camisa 5, Ivan Alvarinho. Com a 5 entrou 13, o Diogo Matheus. Saiu também o camisa de número 10, o Giovanni Augusto, já amarelado, né? 10, Giovanni Augusto, entrou 8, Eduardo Persson. E saiu 9, o autor do gol, o Yuri. 9, Yuri deixou o gramado, entrou 91, Gênison retorna a equipe depois de 3 partidas. Muito bem, Carlão já fala daqui a pouquinho porque toca a bola a equipe do Guarani no campo de ataque. Ali com o Gênison, na primeira participação, já vai na bola dividida. Leva melhor, bota o Guarani no ataque com o Bruno José ali pela direita, abriu com o Diogo Matheus, recebeu a bola na linha de fundo, encarou, marcação, gingou de um lado, de outro, sassaricou, marcação pra cima dele, tem ninguém pra ajudar ali o jogo também, hein? Tava saindo com bola e tudo, não encostou ninguém pra ajudar o cara ali na ponta direita. Carlão de Freitas, você pediu, o Diogo Matheus está em campo. E já fez uma jogada, tudo bem que a jogada não foi concretizada, mas ele já passou do meio campo, coisa que o Alvarinho sequer fez, né? Nos 3 jogos. Nos 3 jogos, bem lembrado. Tudo bem que o Alvarinho às vezes cumpre uma função em determinado momento como um zagueiro pelo lado direito, né? Até para liberar o Jamerson, mas como lateral não foi legal, não. E o Diogo Matheus entra, bate em gol, é o lateral de origem, então por isso vai ajudar demais. Giovanni Augusto saiu cansado e pendurado, o Persson, mesmo sendo um volante, mas vai tentar fazer às vezes do Giovanni ali para armar as jogadas, junto até com o Rodrigo Andrade. E na frente o Yuri, cansadão, foi o autor do gol do Guarani. E entra o Gênison, a gente espera que o Gênison entre bem. No nível do Yuri, por exemplo, que está dando conta do recado. Nesse momento o Guarani tem, para jogar em profundidade, o Diogo Matheus pela direita, o Jamerson pela esquerda, tem Edson e Gênison na área. Jogadas pelas laterais que não aconteceram, né? Tanto é que por isso que o Mozart ele abre mão do Isaac para colocar o Edson, pelo lado esquerdo ainda não aconteceu, mas aqui do lado direito agora com o Diogo Matheus pode ser uma boa alternativa. Vem mais uma vez o Vila Nova trabalhando a bola com o Caio. O Caio tenta o lançamento ali no bate-rebate, sobra de bola por baixo do Elan, tenta sair jogando, pede falta, o árbitro que não foi nada, sobra de bola com abatido, desvio para fora. Último toque do jogador do Bugre, bota para fora a bola na chegada ali do Arthur Rezende. É escanteio que favorece a equipe do Vila Nova. Léo Toninho. Pegou o rebote ali, canto direito, bateu, né? Fora ali da grande área, teve um desvio. O Arthur Rezende, que em 2021 fez, pelo menos ao todo, né, da passagem pelo Guarani, 57 jogos, marcou 6 gols. Escanteio Vila. Cruzamento na área, sobe Donato de cabeça, a bola vai caindo lá fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Vamos girar?
Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos e 50 de bola rolando. 31 e 50. Segundo tempo, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Vila Nova. 1 pro Vila. Guarani. 1 para o Bugrão. Central da bola, Júlio Nascimento. Libertadores da América, 33 minutos no Allianz Parque. Palmeiras vai vencendo o Atlético Paranaense 2-1 no agregado 2-2. Por enquanto, decisão vai para os pênaltis amanhã. Tem o Flamengo contra o Vélez, vantagem de 4 gols para o rubro-negro carioca. Futebol Globo CBN. Bugrão no ataque, pintou batida. Cruzamento foi direto pro gol ali. O Tony faz a defesa, rente com a trave. Léo Toninho. Tentou de qualquer jeito ali o jogador do Guarani, mas foi como você disse, né? Rente a trave, mas tinha o Gênison dentro ali da grande área que a bola não saiu tanto como o jogador do Guarani queria, né? Um cruzamento ali do canto esquerdo. O Guarani segue pressionando, mas também segue empatando o segundo tempo, viu, Cabelo? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Guarani vem pro ataque, o jogo tá parado, tem uma falta em cima do Edson lá pelo lado esquerdo, é falta que favorece a equipe do Bugre. Bom momento para o Guarani. 33 minutos deste segundo tempo, 1-1 é o placar do jogo, resultado ruim. Bom pro Guarani que tá empatando fora de casa, mas ruim pro campeonato do Guarani. Uma vitória hoje seria sensacional, 3 pontos a mais na classificação do Bugre. Justamente no confronto direto com Vila Nova. Quem sabe agora? Quem já foi para a bola? Diogo Matheus para fazer a cobrança. Os dois batem bem na bola ali, Diogo Matheus e Jamerson. De perna direita o Diogo Matheus, de perna canhota o Jamerson. Jamerson já vai deixando a bola, vai Diogo Matheus na batida. Corre para a bola, o camisa 13 pintou levantamento lá no meio da grande área. Ela passa à esquerda do goleiro Tony. Pouquinho mais pra dentro da direção do gol ali, ia pegar todo mundo de calça na mão, Léo. Ia pegar todo mundo de surpresa mesmo, né? A bola foi caindo, vindo, né, pra linha de fundo, todo mundo olhou, o goleirão também olhou, também a bola lambeu ali a trave esquerda, quase com o Diogo Matheus, seria a virada do Bugre, o segundo gol do Guarani. Sai jogando errado o Tony, o Edson escorrega, devolve a bola pro Vila. Toca a bola lá pela direita com o Donato. Já despacha a bola, saída de bola, vem pro campo de ataque, trabalha mais uma vez a equipe do Vila Nova na saída de bola errada, de graça para a equipe do Guarani. Tem arremesso manual pela direita, o Bruno José tá chegando ali, Diogo Matheus também tá chegando por ali. É o Diogo Matheus que vai para a cobrança, 1-1 placar do jogo, 34 minutos deste segundo tempo. Tem arremesso manual ali pela direita, o Diogo Matheus faz o arremesso, joga a bola no Persson, aliás no Vilela. Vilela devolve no Diogo Matheus, Vilela novamente com ela, recua, bocadinho mais atrás ali na fogueira pro João Vitor, que chega, dá um bicão nela, joga lá na ponta canhota, por ali quem sobe é o Edson de cabeça, escora mais atrás. Fica Jamerson, domina, o Edson chega atrasado, lance, recupera a bola, a equipe do Vila, sai em velocidade, o Vila Nova vem pro campo de ataque lá pela direita com o Highland, ele domina a bola, tem marcação pra cima dele, cai no gramado, pede falta, o árbitro nota. Falta que favorece o Vila Nova lá pela direita. Carlão, e mais uma vez o Edson não entrou legal não, hein? Por enquanto não conseguiu, né? O objetivo do Mozart em criar uma alternativa pelo lado esquerdo, além do Jamerson, né? Que dispensa qualquer apresentação, mas com o Edson na segunda linha ainda não deu certo, escorregando, né? Meio que sem confiança. Posso falar uma besteira? Se tivesse entrado o Mike no lugar do Edson. Pode ser, o Mike contra o Sampaio, ele deu bons indicativos. Gostei do Mike, foi bem participativo. É lateral e chega lá poderia no fundo. Ser, deixa o Jamerson lá e bota o Mike na frente. Ele gosta muito do Edson, né? Acho que sim. Gosta um amor profundo. 35,5, cruzamento na área. Houve desvio, a bola foi pra fora, escanteio que favorece a equipe do Vila Nova lá pela direita, Léo. Bateu ali no 34 o Derlan, no meio do caminho ali teve o desvio, mas já tinha marcado posição irregular pra sorte do Guarani. Não tem mais escanteio, tiro de meta já batido. Vem bola pro ataque, Guarani, lançamento feito, Tony com o peito faz o domínio. Bola vai chegando aqui pela esquerda na saída de bola com o Jefferson, recua lá com o Tony, de perna direita despacha lá para o campo de ataque, o lançamento é feito, tem Jamerson na cobertura, lá pelo lado esquerdo, que chega na bola, gingou de um lado, de outro, é o Dentinho, faz o domínio, cuidado com o Dentinho que ele é bravo, hein? Bola tocada mais atrás, já faz a cobrança de falta, sai tocando ali pelo meio, vem com o Arthur Rezende, ele rola a bola pela frente da grande área, só que esticou demais, vai sobrando com o Jefferson, lado esquerdo, recua mais atrás, começa tudo de novo com o Mancini, lá com o Tony, vai tocando a bola, 36,5 deste segundo tempo.
Tá 1-1 o placar do jogo. Outra bola tocada errada para fora, de graça para a equipe do Vila. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Júlio Nascimento, situação de momento no Allianz Parque, o tempo de jogo. 37 minutos do segundo tempo, 2-1 para o Palmeiras contra o Atlético Paranaense, 2-2 no agregado, saiu público, 40.590 torcedores, 4.500.000 reais a renda da capital paulista. Caminhando para os pênaltis com esse resultado aí, 37 minutos do segundo tempo. No Boa, tá 1-1, Guarani e Vila. O Carlão, o empate não é de todo ruim para o Guarani, mas continua lá embaixo, né? É que fica aquela frustração porque o Guarani saiu na frente, né? Ó o menino Matheus. Olha o Diogo Matheus, lançamento feito, chega por baixo, Jefferson. Para botar para fora em escanteio, você completa daqui a pouquinho. O Carlão tem escanteio pro Guarani ali pela direita, Léo Toninho. Foi uma tabela, né, do Bruno José com o Diogo Matheus ali, chegou muito bem, tentou uma meia-lua, acabou se recompondo ali a marcação do Vila. Escanteio canto direito, talvez já até um pouco cansada de tanto vem correndo ali o Diogo Matheus, canto direito, ele mesmo para a cobrança do escanteio. 12º escanteio, é o quarto para a equipe do Guarani, vai todo mundo lá para dentro da grande área, bom momento para a equipe do Bugre. Diogo Matheus na cobrança, todo mundo lá na área, aumenta o volume, torcedor do Guarani, vem comigo. Tá autorizada a cobrança, Diogo Matheus na bola, faz o levantamento, vem na marca do pênalti, sobe Donato de cabeça para fazer o corte, ela sobra com o Jamerson, deu um bicão, a bola subiu, desceu da fora da área, briga por ela a equipe do Bugre, vai sobrando ali para a intermediária, Arthur Rezende despacha para o campo de ataque, faz o lançamento, lá na ponta direita não tem ninguém, quem chega é Rodrigo Andrade, devolve o bicão na bola, só que essa vez ele espanou, foi para fora, arremesso de graça mais uma vez para a equipe do Vila Nova, pode completar, Carlão. Fica a frustração, Cabelo, porque o Guarani saiu na frente, embora não tenha desfrutado muito dessa vantagem, né? Porque marcou no último lance do primeiro tempo e já tomou o empate no início do segundo. Mas sempre dá aquela esperança, né? Mas o empate não é de todo ruim, não. Cruzamento na área, sobe João Vitor de cabeça para fazer o corte, tentava evitar o escanteio, não conseguiu, escanteio para o Vila. É pela esquerda, é o 9º escanteio pro Vila em todo o jogo, meu caro Léo Toninho. Vai anotando aí, viu, Cabela? Mas acabando o espaço aqui. Com certo atraso, vai criando mais células aí na sua planilha de Excel. Escanteio ali no canto esquerdo, ali a equipe do Vila tentando o gol da virada, camisa número 7. Mateuzinho se prepara para a cobrança. Já faz a cobrança, vem bola para a área, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, ela sobra com o Bruno José, já gira o corpo, sai jogando errado, o Jefferson manda a bola para a área, responde o Jamerson, bola subiu, desceu, vem pela intermediária, bola quica no gramado, briga por ela ali no meio. Quem briga é o Souza, aliás, ele literalmente briga pela bola ali e comete falta. Ele levou ali um jogo perigoso, né? Levantou demais o pé, estava rolando voado, e é falta que favorece a equipe do Guarani, já cobrado, sai trabalhando com o Bruno José pela direita, o Guarani já vem para o campo de ataque, vem carregando, vem trabalhando, vem chegando o Persson, recebe ali pela meia direita, carregou a bola na frente da grande área, preparou, bateu, para fora do gol! Sobe a bola, linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Vila Nova. 39 minutos e 40, tem informação. Libertadores da América, 40 minutos do segundo tempo. Agora no placar da CBN. Palmeiras 2. Atlético Paranaense 2. O detalhe. Tudo igual no Allianz Parque, Júlio. Gol do Atlético Paranaense, empata o jogo aos 40 minutos. Teran, criticado, faz o gol que pode ser o da classificação. Atlético muito próximo da final, Cabela. Atlético Paranaense muda o jogo. É ele quem está na final neste momento, provavelmente com o Flamengo, que tem uma gigante vantagem. Com o Vélez, vem Guarani, Bruno José, cruzamento na área, Donato! Tava lá no meio para fazer o cabeceio, não tinha ninguém do Guarani junto com o Donato ali, Léo Toninho. Mas recebe uma chamada o time do Vila ali do Alan Al, não deixou nada de um cruzamento livre ali, o Guarani não tinha ninguém dentro da grande área. Lateral ali, Diogo Matheus se prepara para a cobrança. Bruno José já faz o domínio, devolve do Diogo Matheus que rola atrás com o Rodrigo Andrade, bota a bola com o Persson no bico da grande área, protege bem o lance, tem marcação para cima dele, evitou a saída, mas deu de graça para a equipe do Vila, que retribuiu o presente para o Rodrigo Andrade, gingou de um lado, do outro, escapou bem da marcação do Caio, bota ali pelo meio, trabalha a bola com
com Vilela, recua no ciclo central do gramado, reta final de jogo, 41 minutos deste segundo tempo, 1-1 é o placar do jogo. Rola a bola mais uma vez com Vilela, a equipe do Guarani vai tocando a bola, trabalhando lá pelo lado direito com o Derlan, ajeita a bola na perna canhota, busca espaço, bota lá na ponta esquerda, vem com o Jamerson, Guarani vem pra cima nesse finalzinho de jogo, Persson faz o domínio, devolve com o Jamerson, Derlan chega no ataque, agora sim, bota pro Jamerson, lá na ponta esquerda, escapou Jamerson, carregou na linha de fundo, preparou o cruzamento, vem no meio da área, sobra de bola por ali, Bruno José, batida, pra fora do gol! A direita do Tony se perde em linha de fundo, Léo Toninho. A ideia foi boa, né? Levou ali no limite no canto esquerdo, o Jamerson fez o cruzamento. A zaga da equipe do Vila acabou batendo uma certa cabeça ali, sobrou até de uma forma inteligente pro Bruno José. Ajeitou pra perna canhota, acabou batendo ali meio mascado na bola. Não foi pra direção do gol, foi justamente direção contrária. A direita do goleirão Tony perdeu uma grande oportunidade, o Guarani. 42 minutos este segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Reta final de partida. No Boa, em Goiânia, tá tudo igual, placar 1-1. É o Guarani, o Vila Nova, você acompanhando. Amanhã tem Ponte Preta Esporte com Roger Williams aqui na CBN Campinas. Bota no ataque a equipe do Vila Nova, lá pela direita. Era chegada lá pela direita. E quem tava lá do outro lado chegando era o Highland. Bola pra fora, escanteio que favorece a equipe do Vila, viu, Léo Toninho? A canto direito, hein, cara? Em 42 minutos, né? A torcida vai junto com o time da casa, que acabou empatando logo, né, no comecinho do segundo tempo. Tem ali a auxiliar, né, a Mayra Moreira, que corre ali no canto direito, escanteio Vila. Já cobrado, vem bola na segunda trave, sobe de cabeça para botar para fora a equipe do Bugre. Bota para fora ali o Diogo Matheus, escanteio é do outro lado, agora é mais um escanteio, 11º para a equipe do Vila Nova, Léo Toninho. Do outro lado, Kozlinski ali chama um pouco mais de atenção, Genison dentro ali da grande área no primeiro pau, camisa número 8, Arthur Rezende se prepara para a cobrança. Vem bola para a área, Arthur Rezende na batida, lado esquerdo, perto da direita, levantamento lá na segunda trave, sobre Kozlinski, olha a bola viva na área! Gol! Vila Nova. A 43 minutos deste segundo tempo. O cruzamento de Arthur Rezende na segunda trave. Kozlinski sai mal do gol. Sai mal do gol, Kozlinski. A bola volta pro meio da área. De cabeça, Mancini. Bota pro fundo do gol. Vila Nova. Mancini de cabeça. Faz o segundo gol do Vila, vira pra cima do Guarani no finalzinho. Matheus Mancini, 2 pro Vila, 1 pro Guarani, Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Kozlinski, realmente vacilou, pediu até uma falta, uma certa carga ali, a princípio o Adem marcou ali o gol, não tô vendo ali sinalização de VAR nada, mas uma cobrança, uma falta de atenção, um lance bobo, né? Parece que escanteio é um lance de perigo, um cruzamento para dentro da grande área, mas assim, o goleirão no segundo pau, ele deu uma espalmada na bola, que ele nem espalmou, ele só basicamente abafou a bola. Aí teve um desvio mesmo ali, né, pra dentro da pequena área, um toque de cabeça, um passe do jogador do Vila e muito atento ali o Mancini, camisa de número 14, dentro da pequena área com a marcação, colocou a bola no fundo das redes. Vira o jogo Vila agora 2-1. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Vem bola para a grande área, Bruno José faz o cruzamento, vem a zaga do Vila, faz o corte, na roubada de bola, na bate-rebate ali pela intermediária, sobra de bola com a equipe do Guarani. Vai jogando Vilela, Carlão de Freitas. Finalzinho de jogo, toma virada a equipe do Guarani. Você sabe que me lembrou aquele jogo contra o Náutico no primeiro turno. Pensei nisso também. Saída do Kozlinski no momento... Muito parecido, aliás. Bola cruzada na área, Arthur Rezende bate bem na bola, vacilou e depois na segunda bola também houve um vacilo de marcação. O Matheus foi feliz, mas ainda dá, olha o Bugre aí. Vem Guarani com o Diogo Matheus, bota a bola ali pela direita com o Rodrigo Andrade. Faz o domínio do bico da grande área, tem Bruno José, devolve no Diogo Matheus. Preparou o cruzamento na área, segundo pau, sobe Donato de cabeça para fazer o corte. Ela sobra com o Derlan, faz a abertura com o Gemerson. Lá pelo lado esquerdo, o Guarani vem pra cima, finalzinho de jogo, foi a finta, escapou da marcação, carregou na linha de fundo, pintou o cruzamento, veio baixinho por baixo, chega a zaga do Vila para fazer o corte. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem uma falta que favorece ali a equipe do Guarani.
É falta que favorece o Bugre. Vai chuveirar na área lá, viu, Leotoninho? E aí teve amarela ali pro 16, o Riquelme, hein? Falta ali no canto esquerdo. Quem sabe o empate do Guarani. E ganhava até o comecinho do segundo tempo. Tomou um gol bobo de empate, tomou um gol bobo aí da virada. Diogo Matheus se prepara pra cobrança. Já passamos de 46, vamos a 50 minutos nesse segundo tempo. Tá todo mundo lá no meio da grande área. Diogo Matheus na cobrança, autoriza o árbitro. Diogo Matheus na bola, faz o levantamento fechadinho, desvio. Espalma o goleiro! Tony bota para escanteio, salva a equipe do Vila de tomar o gol de empate, Léo Toninho. E que defesaça do goleiro do Vila, teve um desvio no meio do caminho, daqui eu vi o Gênison, hein? Gênison acabou cabeceando, daqui, hein? De muito longe, viu, Cabelo? Escanteio, canto esquerdo, Diogo Matheus se prepara para a cobrança. Vem cruzamento na área, mais uma vez o Diogo Matheus, tá todo mundo lá, correu para a bola, levantamento no primeiro pau, desvio, a bola tá viva na área, passa por todo mundo. Vai saindo em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Situação de momento, Allianz Parque, Júlio Nascimento. 47 minutos do segundo tempo, faltam 3 para acabar. O Atlético vai segurando o Palmeiras 2-2, 3-2 no agregado para o Furacão. Vai à final da Libertadores por enquanto, Cabela. Provavelmente contra o Flamengo. O Flamengo joga amanhã com o Vélez, tem vantagem de 4 gols. Vem Guarani pro ataque, cruzamento na área, sobe o Tony. Bota ordem na casa da equipe do Vila Nova, Léo Toninho. Cruzamento mais uma vez, canto direito, hein? Agora é chuveirinho para todos os lados. O Guarani vai jogar a bola para dentro ali da grande área. O goleirão Tony ficou com ela e fez ali, aliviou o perigo, viu, Cabelo? Carlão, o que é uma saída de bola errada que foi o primeiro gol da equipe do Vila, não é? É um jogo em que poderia se desenhar favoravelmente ao Guarani, numa bola boba, né? Ali no lance bobo, origina o gol do Vila Nova, o primeiro gol. E depois a pressão, né? Na parte final do jogo, bola aérea todo instante, Arthur Rezende bate bem na bola, pegou um escanteio ali, falha do Kozlinski, e aí na segunda bola o Mancini foi lá e colocou pro gol. Guarani agora pressão, vai lá, tem um louco lá pra ver se consegue numa bola marota fazer o gol de empate. Arremesso, Manuel cobrado, Guarani no campo de ataque, bola pra fora. Gandula subiu com a bola ali, precisaram buscar uma bola lá no túnel. Bola jogada lá na linha de fundo, mais uma vez com Bruno José, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, sobra de bola com Jefferson, sai jogando pro Vila, tenta a finta, toca na bola, lançamento é feito no meio do caminho, quem antecipa pra fazer o corte e botar pra fora era o Vilela, que dava ali pela direita, bota a bola pra fora e arremesso manual que favorece a equipe do Vila Nova, que não quer nem saber de cobrar manual. 48 e 20, segundo tempo. Falta 1 minuto e meio pra acabar o jogo. O Voaden tá falando que vai acrescentar mais um, é isso, Léo Toninho? Mais 1 minuto, realmente, dá um detalhe ali que o Mozart estava quase no banco de reserva do Vila Nova, ele entregou a bola do lado quase do Alan Al ali, ó. Toca a bola a equipe do Guarani no sistema defensivo ali com o Vilela. Bota a bola lá pela esquerda para sair jogando a equipe do Bugre. Por ali quem sai trabalhando pro campo de ataque é o Jamerson, despacha lá na grande área. Gênison não chega na bola, quem chega é o zagueiro. Bola sobra ali pelo intermediário, briga por ela mais uma vez, mas a bola vai para fora. Era o Derlan. Tava ali avançado, tenta o toque da bola, bota para fora, manda mal para a equipe do Vila Nova sem pressa nenhuma pela esquerda. 49 é o segundo tempo de jogo. 2-1, Vila Nova tá ganhando. Situação de momento no Allianz Parque, Júlio Nascimento. 50 minutos. Já terminou o tempo de acréscimo no Allianz Parque, hein? O Atlético vai pra final, hein, Carlos Cabela? Atlético tá chegando na final da Libertadores da América. Atlético vai empatando com o Palmeiras no agregado, fazendo 3-2. Vai pegar provavelmente o Flamengo. Tem uma vantagem gigante o Flamengo. 4 gols de diferença. Joga amanhã no Maracanã contra o Vélez. Bola pra fora, mal cortada ali pelo Jefferson. Bota pra fora, bola arremesso manual pra equipe do... Acabou lá no Allianz Parque, Jefferson. Atlético Paranaense na final. 3-2 agregado contra o Palmeiras. O Atlético Paranaense, o Furacão está na final, aguarda Flamengo ou Vélez, Cabela. Aí, portanto, o Palmeiras está fora da final da Libertadores da América. Olha o Guarani, cruzamento na área. O Jefferson cortou o lance, eu fui chamar o Júlio, eu falei Jefferson. Que coisa, hein? Tudo em casa. Tudo ligado, né? Tudo ligado. Vamos a 51, é isso, né, Léo Toninho? Mais 1 minuto aí de acréscimo, teve o toque ali, mas parece que não vai dar mais. A virada do Vila Nova vai ser concretizada, viu, Cabelo? Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. No gol em Goiânia. Vila Nova 2, Mancini e Dentinho. Guarani 1, Yuri. Vamos com o central da bola. Júlio Nascimento. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento.
Muito bem, derrota do Guarani em Goiânia, naquele modo rapidinho, o destaque final dos nossos integrantes aqui que acompanharam mais uma missão do Bugre, mas com derrota, Carlos Cabela, apesar do primeiro tempo com vantagem, o Guarani sofre a virada no segundo tempo. Seu destaque final, Cabelinha. Infelizmente o Guarani não consegue segurar a vitória, né? Uma bobeira de saída de bola, toma o primeiro gol, depois outra bobeira, toma o segundo gol e com isso uma derrota que pode fazer falta lá na reta final, Julião. Um abraço, boa volta, meu caro. Um abraço, até mais. Léo Toninho, seu destaque final. O Guarani que agora tem uma outra partida fora de casa, diante da equipe do Operário, terça-feira, 19 horas, claro, com transmissão aqui da Rádio CBN. O Guarani que estaciona, né? 18ª colocação, com 29 pontos ganhos, um jogo interessante, o Guarani conquistando 3 pontos, agora é levantar a cabeça para esse próximo adversário. O Guarani não tem jogadores aí pendurar, não tem jogadores suspensos, basicamente tem a força máxima, o técnico Mozart Santos. Já Carão de Freitas com um comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Pois não, Carlão? Júlio, o Cabela foi pontual. O Guarani vacilou, sabe? Vacilou em ceder o resultado para o Vila Nova. Pouco desfrutou da vantagem de um gol, marcou nos últimos minutos do primeiro tempo e tomou o gol de empate no início do segundo, né? E aí veio a pressão do Vila, mas só que era uma pressão que era contida pelos defensores do Guarani, só que ofensivamente o Guarani ficou devendo na segunda etapa. Yuri pouco participou, Giovanni Augusto também, a tentativa do Edson pela esquerda não surtiu o efeito desejado, e quando o Vila tinha a posse de bola, atacava e gerava uma certa preocupação na defesa do Guarani, principalmente nas bolas aéreas, e foi assim que saiu o gol, numa falha do Kozlinski, no momento que não pode mais errar. Me sai mal no escanteio, na segunda bola também na dividida entre os zagueiros, o Mancini foi mais feliz e colocou pra dentro, mas o segundo gol é complicado você crucificar jogador, mas o Kozlinski, pela liderança do que ele tem condições para entregar, não pode sair tão mal num jogo muito importante pro Guarani como ele saiu nos últimos momentos desta partida em que o Guarani foi derrotado lá em Goiânia. Carlão, um abraço, boa noite pra você. Valeu, Julião, foi um prazer, até mais, tchau, tchau. O comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. Agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Fim de papo, vitória do Vila Nova contra o Guarani, placar de 2-1 e vitória do Atlético Paranaense no agregado 3-2 contra o Palmeiras. Está na final da Libertadores amanhã, tem Ponte Preta em campo na CBN e tem o jogo do Flamengo contra o Vélez. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço, até a próxima. Oferecimento. Saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton, a pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caro M. Guarani e Vila Nova. Vem pra Caro M. Só na Caro M você encontra tudo para seu caminhão. Caminhões Foton 0 km, veículos seminovos, oficina especializada, revendedor autorizado Continental linha pesada e o maior estoque de peças da região. Aqui na Caro M você tem atendimento personalizado e equipe treinada. Seu caminhão merece Caro M. Unidades Campinas, Ribeirão Preto e Guarulhos, Santo André e Araras. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se